mais um episódio do nosso e vosso podcast Olho Clínico. Desde já agradecemos a todos os nossos subscritores que colocam likes, os que comentam, os que apenas nos assistem, que subscrevam, por favor, nós contamos convosco. A visagem vai um forte abraço, que continuemos juntos nessa parceria e é nóis. Tuca Chaves, não sei se sou eu que te digo bem-vindo ou você que me diz bem-vindo, nunca mais estivemos juntos a essa mesa. Tanto faz, puto. Epá, e sem mais delongas, meus senhores, se sintam saudados. Epá, o empate de ontem, meu senhor, como é que te soube no derby da segunda circular? Para mim doeu bastante, meu. Foi um jogo que eu a assistir sempre pensei que fôssemos virar. Infelizmente já começamos a perder. Sim. O Sporting até entrou bem, nos primeiros 30 minutos o Sporting esteve bem, mas depois dos 30 minutos foi só Benfica. E o Sporting foi feliz naquele. Foi uma boa jogada do Porro. Sim, Apanha o Ausnes, que não é um extremo de raiz, então acredito que não deve saber cobrir bem os laterais, então não soube cobrir o Grimaldo. Estás a falar do primeiro gol, né? O primeiro gol do Sporting, sim. Não soube cobrir o Grimaldo e o Edwards, acho que foi o Edwards, né? Sim, que faz o cruzamento. O cruzamento Sim. e o Bach fez um péssimo jogo, não conseguiu ser o suficientemente agressivo de tentar tirar o trincão de frente, que é para fazer o corte. Depois daí o Benfica soube reagir muito bem, foi atrás do prejuízo, fez um bom golo. Depois veio a segunda parte o Sporting foi feliz naquele penalti. E vamos chegar lá, chegar lá mais a fundo. Foi feliz naquele penalti. Assim, agora posso dizer bem cavado pelo Paulinho. Foi inteligente, viu que o defesa estava meio que quase que a cortar, ele meteu-se à frente. Então o Sporting foi feliz nesse penalti, ganhou. E depois o Benfica teve que correr de novo atrás, conseguiu o empate. E daí Uma grande jogada. Exato. E daí, uma grande jogada. Daí foi um Benfica a tentar jogar um Sporting que até achei estranho, sabendo que ficaria a 12 pontos, mas me pareceu ser uma equipa satisfeita com aquele 2-2 e foi um Benfica a tentar e um Sporting a gerir o resultado. Sim. Meio que feliz com aquilo, mas pronto, foi um jogo bom, não tão interessante e espetacular, mas foi bom pelos golos, pela emoção de vitória, empate, depois vitória, empate. Jogo grande com golos dá sempre outro gosto. Foi um bom jogo. Eu esperava mais, principalmente do nosso treinador. Acho que precisa confiar um pouquinho mais o plantel que tem, que é o banco. Sim. Porque eu sou muito crítico do Pep Guardiola por causa disso. Eu não gosto de treinador que no máximo faz uma substituição. Tu precisas de ganhar. Ele até fez duas, mas eu não vou contar a do Chiquinho, porque o Chiquinho entrou aos 90 e tal. Exato. Então, 90 é alguma coisa. Exato. Eu acho que no momento que o Benfica começou a carregar, depois de empatar, e o Benfica começou a partir para cima do Sporting, e o Sporting meio que só a defender e a tirar bolas como se fossem Cachimaianga, estás a ver? Só a arrematar para o ar. Lá vens tu que eu tomo um feitiço. E aí, eu acho que nessa altura ele podia optar por jogar com dois pontas de lanças. Acho que o João Mário, além de estar cansado, já não dava profundidade. O João Mário não dá profundidade. E um dos erros que eu vi, por exemplo, nesse Benfica foi mesmo entrar com o Ausnes e o João Mário a extremos. São dois extremos praticamente que fletem sempre para o meio. São falsos extremos. E nesse não caso, conseguem fazer o corredor funcionar. Não conseguem. E quando acontece isso, normalmente tens que ter bons laterais que subam para dar essa profundidade. O Grimaldo até fez, tanto mais é que fez o cruzamento do 2-2. O Bá, conforme eu já expliquei, esteve mal defensivamente, ofensivamente, esteve mal no jogo. Eu acho que o Gilberto se calhar daria um pouco mais. Por isso é que eu falo que o treinador tem que saber confiar mais. Sim, tem que saber confiar no plantel que tem. Acho que um Draxler também merecia, se calhar aos 80 ou 78 minutos, não quer demais um Draxler, um Gilberto. E estamos a falar das entradas. Braulio, eu por acaso também vi o jogo todo, gostei do que assisti, com algumas situações, mas gostei do que assisti. Fala-me um bocadinho da atuação do Neres. Eu particularmente não gostei, não acrescentou aquilo que eu pensei que fosse acrescentar ao vosso jogo.
E eu até quando tu fosses me passar a palavra, eu já ia mesmo falar dele. Porque foi a primeira substituição que o treinador fez. Foi. E aos Duas que ele fez, 65 foi a e ainda primeira. dava tempo para mostrar alguma Porque coisa. eu até na primeira parte eu lembro de ter dito que ele era necessário para o jogo para agitar lá com a defesa do Sporting, porque ele é um desequilibrador nato, nós sabemos. Mas ele depois da não convocação mundial, eu acho que ele tem caído de forma, porque me parece que ele estava só concentrado naquilo e depois de não ter sido convocado, acho que ficou um bocado... Baixou os ânimos todos. E as lesões também, né? Também ele também teve de lesão, Também. teve um tempo parado. Sim, tá vindo Mas foi lesão. um jogador a menos, claramente. Para ele entrar naquela forma, preferia manter o Ausnes, que também não teve muito bem, mas ainda assim Mas ainda deu mais. E depois, Braulio, não sei se vi mal, é que nós sabemos, a nível do desporto, os colegas sabem a quem confiar a bola para Sim, fazer lances. exatamente. E lhe deram a bola, eu vi. Os colegas ele teve a bola muitas vezes para poder te desequilibrar, porque ele é um Sim, jogador sim. com a bola nos pés, sai sempre de lá alguma magia criativa. E mesmo assim não estava conseguindo, não conseguia. Acho que ele não ganhou num duelo num para um com algum defesa do Sporting. Perdeu todos os duelos de um para um. Perdia as bolas sempre que chegava ao pé dele, nem fazia passos em condições. Acho que foi um jogador menos. Foi uma péssima entrada. Yeah. Pode o medo do treinador de mexer, se calhar veio a partir daí. E a primeira escolha A não primeira foi escolha, assertiva. a primeira escolha aí que normalmente é o que mais desequilibra na equipa. Não entrou mal, ficou, sei lá, um Draxler aí que também é outro que não corre atualmente. Nós já falamos isso várias vezes no grupo do Benfica, que é um jogador que parece estar sem vontade. Esses jogadores quando Para o vêm... nível dele devia dar mais. Sim, esses jogadores quando já chegam num patamar, num nível de um PSG e depois ter que voltar para um Benfica. O Sarabia deu certo, mas com certeza é dos poucos. Mas os jogadores também deve ser a idade. O Sarabia e tinha a confiança do treinador, o Xavi Sim. da seleção. Sim. Então aceita-se. Mas o Draxler e outros jogadores que saem de um grande para que deixem assim um nível, Sim. normalmente Não consegue ter a mesma entrega, né? não, perdem um pouquinho a paixão do jogo. Então, se calhar foi isso. O treinador também olhou para aquilo, se calhar é melhor continuar. Mas eu continuo a achar que o João Mário e o Bar não mereciam acabar o jogo. O jogo, yeah. Yeah. Olha, e por outro rapaz que destacou-se em muito no vosso jogo, que foi o Florentino. Gostei muito do que assisti. Como sabem, eu não sou muito de falar de quem muitos golos marca, porque eu prefiro analisar o jogo tal como ele foi. E o Florentino continua a mostrar que está num excelentíssimo momento de forma. Yeah, o segundo gol do Benfica vem depois De um grande desarme dele. desarme Ele apanha outra equipa e depois, em contrapé. em contrapé. Ele O Florentino fez um no grande limite. jogo, tanto o Florentino como o Gart, Sim, os dois trincos. sim. O Sporting, o meio campo do Sporting me pareceu um pouquinho mais frágil e até meteu o Gart um pouquinho, como é que eu posso dizer? Exposto. Exposto, porque o Pedro Gonçalves, o Pote, não é médio. Eu acho que não é aquele médio centro Não é? natural. Sim. Então, Não está no seu devido lugar. exatamente. Então, o que aconteceu... Tanto mais que não conseguiu levar quase jogo nenhum também. Exato. Então, o que aconteceu? Tu tens um Tino e um Enzo. O Enzo, então, na segunda parte, abriu o livro. Grande jogo que ele fez. Então, o Garte que teve que estar aí a correr meio disperso, porque o Pote não teve ajuda necessária, não deu a ajuda necessária ao Garte. E tanto mais é que o Garte depois teve que fazer tantas faltas no jogo e que até houve reclamações. Nós vamos chegar lá, hoje Yeah. vamos mesmo a fundo, porque Então- vamos falar de arbitragem. Então, o Florentino, o Garte fizeram um bom jogo em termos de Jogo de- desarmes, exatamente, cortes. Fizeram um Sim, belo, porque a nível do trabalho. meio campo, se formos a falar meio campo de forma defensiva para cada uma das equipas, foi um jogo muito bem disputado. Estiveram muito bem. Muito bem disputado. Estiveram. Zani, o Porro fez um muito bom jogo. Houve aí bons momentos dele. Eu quero que tu fales um bocado dele. O Porro fez bom jogo e, como sempre, eu digo que o Porro é um dos melhores jogadores do Sporting. Quando não está tocado, quando está bem, é bom tanto defensivamente como ofensivamente. Ajuda muito naquela asa e mostrou trabalho da forma que também acho que o Gart mostrou ser um trinco com nível para estar no Sporting, mas é aquilo que eu sempre falo e vou sendo repetitivo, que eu não gostei da postura do Sporting. Ontem. Fico triste, não gostei da postura do Sporting. Fiquei surpreendido por ver que o Sporting começou a ganhar naquele lance que acho que o Otamendi poderia fazer o corte, mas a bola acaba por passar por baixo da perna e pronto. E surgiu o primeiro golo. Depois daquilo,
o Benfica pressionou. O Benfica foi atrás do resultado e aí começou a mostrar as fragilidades do Sporting. Sporting. Mas como um derby é sempre um derby, nós vimos as equipas depois começaram a se encaixar, mesmo com a superioridade, ligeira superioridade do Benfica primeiro, porque depois é que o Benfica começou a pressionar muito mais e nós vimos que o meio campo do Sporting estava completamente, se assim posso dizer, abandalhado. Acessível mesmo. Yeah, mas para as manobras do Benfica. isso eu digo que é um bocadinho culpa do Rubem Amorim, porque ele insiste em jogar com o Pote lá. O Pedro Gonçalves a gente sabe que joga muito melhor. Mas se tem jogar. lá outro. Se calhar o Morita está a vir de lesão, não? Ou está lesionado. O Morita veio já calhar com tocado do Mundial. Sim, se calhar um Morita aí ficaria muito mais equilibrado o vosso meio Porque campo. o Pote é muito ofensivo. Sim, O Pote não- joga bem não como dá. segundo avançado e o Rubem Amorim insiste. Mas estou a ver que o Paulinho, que foi um dos melhores jogadores do Sporting, com essa pontuação de quê? Por causa do Também estou a mergulho? ver o rating. Não, isso- Por causa do mergulho? isso eu acho porque conseguiu o penalti, né? Talvez. Aprendeu com o Taremi. Mas Yeah, mas o ele não, Paulinho- não fez um grande jogo. Como para ter sempre essa digo, pontuação. o Paulinho é uma carta fora do baralho. Eu acho que ele tem. É normal, cada treinador tem aquele seu jogador que é o tal, tem Tal, aquela yeah. coisa dele. Até muitos deles são considerados mesmo o talismã do próprio Exatamente, o Paulinho é um deles, esteve com ele no Braga e continua aí, mas eu não gosto de ver o Paulinho aí a jogar. Preferia ver o Pote a jogar como um falso 9 do que pôr aí o Paulinho. Para ti Eu mataram acho. uma posição. Mataram uma posição, fica menos com o Paulinho e também o Trincão teve mal. Yeah, queria falar Horrível, dele. fez Queria um falar jogo dele horrível. agora. Yeah. Epá, não se Trincão compreende. teve muito Ele mal. chega no Barcelona com um rótulo bom, porque Ele teve sai do Braga com do um Braga rótulo. com rótulo, sim, sim. Com- E o quando, rótulo quando chega no Sporting, chega com vontade, Sim, né? sim. De mostrar mas, pô, trabalho. tá Até porque muito trabalhou mal. com o Rubem Amorim no Braga. Mas vai Yeah. decaindo. Sim. Está aquele casamento que não está a funcionar. Sim, Epá, não tá. aquela movimentação que ele fez para o Barça é uma movimentação que é pouco típica de sair tipo, de um Braga para uma equipa como o Barcelona. Sim, Eu acho Yeah, que é ele se calhar é difícil. mesmo um jogador mesmo para esse nível. Barcelona- tipo, estás a ver? É. Yeah. O Barcelona se arriscou, acho que naquela altura estava a pensar que estava a encontrar. Uma joia, Yeah, um diamante uma joia. por lapidar. Sim, e e o Barcelona tem azar nesse tipo de Olha, jogadores portugueses. O naquela Quaresma altura, também naquela foi altura assim. acho que o Yeah, foi, Barcelona pensou em. O Trincão teve interesse naquela altura do próprio Sporting, dos De grandes, todos, dos grandes todos, grandes de yeah. Portugal. Então o Barcelona antecipa-se, pensou que se calhar seria uma Mas coisa. ele não é e mau foi. jogador, ele tem bons pés. O problema do Trincão é regularidade. Sim, ele Não ele consegue. é irregular. Mas pronto, como eu ia dizendo, achei que fiquei surpreso e feliz por o jogo ter acabado 2-2, porque eu penso que o Benfica tinha tudo, a faca e o queijo na mão, que é para conseguir ganhar Mas aquele agora, jogo. a cena que eu não estou a perceber porque vocês do Sporting ficaram felizes e mesmo isso também não estava assim em campo, que os jogadores do Sporting estavam felizes com aquele empate. Quando tu Mas um empate que lhes mantinha a 12 pontos de atrás do líder. e hoje podem ser ultrapassados pelo Casa Pia, ficam mais distantes do Braga. Eu via tipo os jogadores, acho que estavam felizes mesmo no final do jogo, via o semblante dos jogadores, parecia que estavam com uma missão foi cumprida, estás a ver? Via o Adão a queimar alguns minutos, não percebi o porquê. Isso chama-se o reconhecimento do nível que tu estás no momento. O Sporting sabia que era um jogo muito difícil contra o líder do campeonato e a gente sabe a nossa posição na tabela, mas um derby é um derby. Perder contra o Benfica era impensável. E principalmente quando estás a ver que o adversário está superior. Estás a ver? Então tu saíste de lá com um empate. E aonde tu saíste com um empate? Tu jogaste aonde? Tu jogaste na luz. Na luz. Então, tu sais de lá com um empate, a fazer aquele futebol que não é o habitual para um Sporting. O Sporting está uma equipa que está tipo uma equipa de meio da tabela hoje em dia, né? E não é isso que tem nos habituado, não é isso que o histórico mostra. Então, sair de lá com um empate, tu ficas feliz, não tem como não ficar feliz, não é derrota com a melhor equipa. Eu li um Twitter. Eu penso o contrário. Eu li um Twitter de uma senhora, uma rapariga portuguesa. Esqueci o nome, mas é da TVI, companhia, vai lá, coisa. Vai lá, é comentadora da TVI, comentadora desportiva, e que ela diz que o Sporting terminou o jogo com ataque a 3, um lado o Giovanni Cabral, um lado o Arthur e o outro no centro o Shermite. Isso diz muito do plantel do Sporting. A qualidade, falta muita qualidade naquele plantel do Falta um Sporting. plantel Isso é estranho. verdade. O Sporting Clube de Portugal, um dos 3 grandes, não pode acabar um clássico no Estádio da Luz a precisar ganhar para ver se recupera pontos com esse trio de ataque: Arthur Cabral, Shermite e Giovanni Cabral.
Meu, desculpa, mas não pode. Giovanni E- Cabral, que é aquele Yeah, que a gente já sabe que não consegue, né? Sim, são jogadores. O Giovanni Cabral é um jogador altamente ultrapassado. Ele foi tentar na Itália, não deu certo, Sim. voltou. Nota-se O que não- Sporting, daí não vai passar. Sim, Não, o não Sporting passa. tentou vendê-lo, não Aquele nível conseguiu. dele não vai ultrapassar. Yeah, então, não é jogador para o Sporting. E o Ruben Amorim tem moço, sabe o que ele disse, né? Se o Jeremy te renovar, não preciso de comprar mais nenhum ponto. Isso são, Isso é a teimosia dele. Não, então. isso Isso só para dar isso ânimo no tem- jogador, isso é jogo psicológico, isso Sim. é moral para o Para jogador. dar moral mais também nada. para o Paulinho Sim, e isso tudo mais. isso. Aquele último lance Yeah. dele era para ser gol, né? Yeah, mas Sim, é, que ele põe por cima, né? Yeah, e Yeah, tem mas esse colega aí, aquele é nervosismo. E o Porto estava do outro lado sozinho. puto. Yeah, mas pronto, a mim me dói por causa disso, porque eu olho para o nosso banco ainda tem uma qualidade ou outra. Sim. E o nosso treinador não explorou. Epá, o Rubem Amorim, pelo menos mesmo com um plantel não tão forte como o Fez nosso, quatro ele, substituições. ele mexeu porque os Ele estava à jogadores... procura de. Ele queria ganhar o jogo. Os jogadores. Só a equipa que Eu não até não aguentava. digo, não vou dizer que ele queria ganhar, porque com esses jogadores que ele meteu. Não consegue. Eu acho que ele meteu esses Mas jogadores. tinha melhores no banco do que estes que entraram? Não, acho que não, acho que não. Mas ele meteu esses jogadores para quê? Para tentar pressionar na saída de jogo do Benfica. Porque chegou uma altura, pelo menos aí dos 75 para frente, o Benfica estacionou-se no meio campo do Sporting. Sporting, yeah. E ele meteu esse trio, não para tipo, vou meter que esses vão marcar ou sei lá, não, mas é tipo, entrem aí, pressionem a saída do Otamendi, do António Silva, que é para não estarem a jogar o seu belo prazer aí no Prazer nosso meio atrás, campo. exatamente. Acho que foi mais isso, foi para tentar pressionar os defesas. Só. Tuca, falamos Só de isso. tática, falamos do jogo a nível do terreno de jogo e não nos podemos esquecer que nós temos 3 equipas em campo, cujo uma é a equipa de arbitragem. Eu queria começar pelo Braulio. O lance mais polêmico foi em relação à grande penalidade. Claro que existiram outros tantos lances, principalmente os das faltas, não faltas, amarela, não amarela, mas quero que comeces pelo lance da Estás-me a grande perguntar penalidade. se a arbitragem teve influência direta no resultado do jogo? É isso? para mim, para ser sincero, teve sim, porque foi a pior equipa em campo, das 3. Ok? E eu acho que as arbitragens têm que ser isentas. O árbitro tem que ser aquele. A equipa de arbitragem tem que ser aquela que passa por despercebida completamente no jogo. E não aconteceu. Para já que ele começou o jogo a mostrar logo um amarelo a um central do Benfica. Mas bem mostrado, Brulho. Ou também. Sim, mas Sim, quando bem tu. mostrado, bem Quando tu e ele gosta. O Arthur Soares Dias gosta de segurar os jogos com amarelos. E quando um árbitro tenta segurar os jogos com amarelo é porque é um árbitro fraco. Ele começou logo a Mas amarelar nem o jogador. sempre, brother. Nem sempre. Só que o Otamendi é um jogador completamente experiente. Ele, depois disso, fez um jogo Não, limpinho. o problema Mas a daí, onde tu estás o que tu estás a dizer, Condicionou o jogador no o erro jogo. daí foi ele não seguir o mesmo critério. Exatamente. Estás a ver? Ele começou bem, o amarelo é bem mostrado ao Otamendi, porque acho que o Edward ia quase se isolando. Mas não E seguiu a o mesmo falta do critério. Otamendi é uma Não seguiu falta o mesmo para amarelo. critério. E o erro depois foi não seguir o mesmo critério. Ele teve 2 pesos e 2 medidas, porque depois houveram faltas, principalmente do Ugarte, que mereciam amarelo. Amarelo, E até não pela dá. recorrência, ele fez muitas Exatamente. faltas. Ele, para ver o primeiro amarelo, acho que levou para aí uns 30. Só foi na segunda parte, né? Só na segunda parte. Ele fez a primeira parte toda a fazer faltas A seu belo prazer. sem belo prazer. E, E não ele havia falta continuou a nenhuma. fazer falta e a entrar agressivamente, porque não estava condicionado. Porque tu, quando recebes um amarelo, já não Olha, vais e entrar só bruto. Só recebeu o primeiro amarelo aos 61. Yeah. Agora, E- indo para o coisa, para Hum. O lance da grande o penalidade. lance da grande penalidade, que é o erro dele mais grave no jogo. Eu, no primeiro contacto que eu tive com o lance, disse logo que já vi marcarem por muito menos. Estava a conversar Li contigo. este trecho, eu também escrevi Mas ao parceiro. depois de analisar por muito mais tempo e ter visto mais repetições, eu consegui perceber que não foi suficiente para penalti, nem foi penalti. Porque lá está também, o Paulinho foi um matreiro, né? Sentiu o toque e foi-se logo para o chão. Como já, Mas vimos, isso está no manual também dos avançados. como já vimos várias vezes. Sente toque, Como já chama. vimos várias vezes o rei do mergulho na liga a fazer isso várias Ah, lá vezes. vens tu. E quando ele faz, é criticado. O Paulinho fez a mesma coisa, sentiu um toque, lançou-se logo para o chão. Mas Se ele ele aguentasse fez, aquela- um avançado tem que fazer. Mas se ele aguentasse aquela carga, ele ia conseguir estar à frente do guarda-redes e ia conseguir fazer Mas gol. foi melhor O que ir pro chão acontece em porque Portugal conseguiu é- marcar, o que acontece em conseguiu-se Portugal marcar. é sempre isso. Tu preferes às vezes ir para o chão do que aguentar um bocadinho mais e se calhar marcar um golo que não seja de penalti. E o Rafa teve um lance parecido antes desse penalti que também não foi para o chão. Com Reis, né? Podia ter ido para o Qual é chão aquele e se defesa? calhar nem ia marcar Mateus penalti. Reis. Yeah. E numa de dividir as culpas, não vos pareceu que
Ai, eu esqueço-me o nome do... António Silva, o O defesa. António Silva não devia ter abordado o lance mais rápido e mandar aquilo para cima. Yeah, mas eu aí acho que se ele tentasse rematar, iria rematar a perna do Paulinho. Perna O do bom Paulinho, que ele yeah. fez é não rematar mesmo. Porque se ele tentasse, o Paulinho foi muito Muito rápido, rápido, yeah. na Na antecipação. antecipação, O yeah. Paulinho coloca o corpo à frente com o objetivo de receber o pontapé do António Silva. Porque do jeito que o António Silva estava, é como se fosse rematar a bola. Yeah, porque eu também pensei que ele então fosse ia rematar, receber um yeah. pontapé do António Yeah. Silva. O que eu achei estranho do assinalar em penalti é que o António Silva não remata. O Paulinho coloca-se à frente e já em queda. Quer dizer, aquilo foi, eu na minha opinião, o árbitro esteve bem, o Arthur Soares Dias nesse lance esteve bem porque mandou continuar a jogada. O árbitro assim, em tempo real, olhou para o lance e disse E e não viu viu que nada. aquilo não é penalti. Yeah. O problema... Não, e as imagens mostram mesmo ele a Exato, dizer que não é nada. exatamente. E o problema é que o VAR, o árbitro assistente de vídeo, é que não sei se ele leu que protocolo que existe no VAR dele, na cabeça dele. Porque lá o protocolo do VAR, as regras do VAR, para tu chamares o árbitro principal, é porque tu notaste um erro óbvio e claro. Aquele lance é duvidoso. Eu acho que aquele lance, se o árbitro assinalasse penalti, não tinha como o VAR lhe chamar e dizer que aí não há nada. Não há nada. Porque existe um mínimo contacto. Então, mas como o árbitro não assinalou penalti, o VAR também não tinha que chamar o árbitro e dizer que aí é penalti. Não, porque pode, é um lance. desculpa é um lance, cortar tu, mas pode, tu disseste o critério é quando ele tem a certeza. Não, Sim. quando ele vê que pode vir a ser, mas está em dúvida. ele Não chama pode o ter dúvida. Não, ele Não quando pode ter tem dúvida, entre eles lá, porque são três VAR. Zeni. Eles quando têm dúvida, eles Zeni. chamam o juiz. Zeni. Deixa Isso eu não estou a inventar, está escrito. Sim, mas Vou eles te mostrar dizem, por daqui isso a é que eles pouco. chamam o juiz para o juiz dar o veredito Não, final. não, esquece isso. Já Para avaliar Zeni, o que a aí gente estás vê errado. sempre. Zeni, estás errado. Nesse aspecto estás errado, porque eu ainda ontem li e mandei no grupo. Estás errado. Não, eles não têm que ter dúvida, eles têm que ter a certeza que o árbitro errou. O VAR não chama o árbitro para decidir se é ou não. O VAR chama o árbitro porque acha que o árbitro errou. Não tem a certeza que o árbitro acho errou. que é quando Todo acha. mundo ia mostrar Não, o lance que o só árbitro chama... perdia 5 minutos a olhar Exato, para o lance. Não, já vimos existe. vários Ele lances perdeu que assim. chamam e depois ele vai lá e diz que não é. Que ele ficou lá. Exato, mas Sim, para o por VAR aí. era, estás a entender? É o que Para eu o tô a VAR dizer. era. É o que eu estou a dizer. não há Ele deixa a dúvida. decisão com o árbitro. Não. Se ele chega lá espera. e analisa mais 5 minutos, é porque não é claro. Sim, Aquilo aquilo não foi uma claro. procura. Aquilo foi Entendeste uma que eu disse? procura. Aquilo Cinco foi uma minutos a procura. analisar um lance. Zeni, eu depois vou te mandar Manda-me só. esse link e Essa- vais manda a entender. regra, Vais sim. entender, porque eu estou a falar isso com conhecimento de causa e tenho mesmo bases. Então, o que aconteceu foi o quê? Foi que o VAR chamou o árbitro e o árbitro teve que estar lá a analisar. Epá, o nosso treinador até disse 5 minutos, eu não vou exagerar, mas foram aí 3 minutos a tentar reverem lance para encontrar que aquilo é falta. E eu acho que esse tipo de lance é forçado. O VAR não pode chamar um árbitro e lhe mostrar imagens durante 3 minutos Ele tá para lhe convencendo. dizer que isso é É penalti. falta, é. Não pode. Quando o VAR chama, é para mostrar lá contacto aí que o árbitro olha. Obrigado. E vai lá, pum, penalti. Aí sim, não podem estar a Porque nos discutir. leva a Não, crer- mas olha no porque nos joelho, leva- porque ele nos tocou leva- no nos joelho. leva a Não, crer não que pode. esses 3 minutos foi o VAR a convencer o Isso, árbitro. eu falei E, isso, eu falei isso no grupo. Aquele penalti- Eu disse que o VAR foi obrigado a assinalar um penalti. O árbitro foi obrigado a assinalar um penalti pelo VAR. Isso não existe. Aquele penalti num estádio que eu sei bem em Portugal, mas nunca era marcado. Nunca no Dragão aquilo ia assinalar o Mas penalti. sério, aquilo Mas tem nunca... que- Óbvio. Toca, eu quero falar agora de um assunto, né? Que a gente conversou, acho que há uns episódios atrás, e nós concordamos que era um jogador, mas nós achávamos que era aquilo que o pessoal falava, que é o Gonçalo Ramos, né? Mas eu acho que há qualquer coisinha porque o miúdo marca mesmo e marca a sério. Epá, ele antes desses 2 golos contra o Sporting, ele estava vindo de um jejum. Depois do hat-trick na Depois do hat-trick na seleção, seleção. voltou, acho que fez aí uns 3 jogos, né, que nós fizemos. Mas ele está mais E ou menos ele com não- quantos não gols tava marcado. no Benfica? Agora, sei que na Liga fez 12, com esses 2 fez 12. É 11. o melhor marcador, né? 11. 11. Taremi tem Ele não 10, me tem- convence, Yeah. mas eu acho que aí há qualquer coisa. Um gajo que não Tem convence 17 faz, golos, tem faz 17. 11 golos. Alguma Não, coisa, ele- né? Não vê-se grande eu coisa, acho- mas vê-se alguma mas vê-se coisa. alguma Então, Não, coisa. vai óbvio, trabalhar. nós também temos que Tem 17 na temporada, 17 gols. nós temos que ser um pouquinho
um pouquinho sinceros, que não é fácil encontrar pontas de lança à torta e à direita como o Harry Kane, o próprio Lewandowski, que sabem receber a bola, tratar a bola com qualidade, fazer jogar os colegas, isso não é Sim, não é fácil. O próprio Não Alan é nem fácil. faz O tão Alan bem não faz. como o Lewandowski. Por isso é que nem citei o Alan, porque para mim o Alan não, Quem não faz faz muito isso. bem isso é o Taremi. E o Taremi O faz Taremi, muito o Taremi bem. sabe fazer isso. Exato. Joga muito bem. Mas em compensação não marca tanto. E não é fácil. Não, mas no caso do Taremi, o Sérgio Conceição está a usar o Taremi um pouquinho mais como se fosse um falso 10, estás a ver? É mesmo para pegar as jogadas e acabar por trocar com o Ivanilson e o resto. Mas já falando do Gonçalo Ramos, é isso. Acho que o rapaz não tem aquela qualidade técnica, não sabe tratar a bola. 19 golos na temporada. Mas ele é muito bom, ele desmarca-se muito bem. Posiciona-se Posiciona-se bem bem. mesmo. E faz golos, que é o mais E de importante. certa forma dá algum trabalho à defesa adversária. Dá muito trabalho, Yeah. Porque principalmente na é pressão. irrequieto. Principalmente na pressão aos defesas. Você não vai ver Por isso é que o treinador o não Benfica abdicou dele. jogar Yeah. e a defesa adversária tá a trocar passes, tá. Yeah. Não, Tipo, e não, e não só. tipo que vimos tipo que vimos o Barça fazer no Real Madrid. Isso Yeah. não vamos Olha, dizer. o Sporting tentou Olha, já ouvi e isso houve aí, um lance que quase sofria gol. Exato. Exatamente. Yeah. Com o Roger Schmidt, o Benfica está muito bem nisso. Nisso, yeah. O Benfica, quando perde a bola, tem a reação muito rápida. Tem uma reação muito rápida à perda da bola, que é Mas ele tá tentar, esperto. Não me olha, conquistar rápido. Jenny, eu quero Só ouvir. falei do Já queres pular? Barça, já está O Bruno espera, ele está tá a me olhar Tá como quem diz. sedento. Por ele Tá fazendo falar, isso aí? O quê? O que se passa? por ele o programa hoje deve se virar nesse é o clássico. Yeah. Esse é o E clássico do lixo, ninguém perigoso. sabe. Mas prontos, né? Sim, Jogando queres falar lá da nas arbitragem? Arábias, caralho. Da arbitragem? Não, eu como sempre, não gosto de criticar muito a arbitragem, né? Porque a gente sabe, já vimos grandes jogos a ser completamente estragado pelos árbitros. Então, eu penso assim: ganhou a melhor equipa, empatou porque tinha que se empatar, perdeu a equipa que jogou menos, porque os árbitros, de qualquer maneira, eles influenciam em alguma coisa no jogo. E isso vai acontecer. Eu prefiro parar de falar deles, principalmente quando se trata de Liga Portuguesa, que a gente já sabe. O quão gostam desse aspecto da Exatamente. arbitragem. Então, Recomendaram. eu para Não, mim, esse trouxe outro esquece. assunto. Eu até nem me meti, porque é sem cabimento. Então achas que o Futebol Clube do Porto é que encomendou aquele VAR? Eu não posso duvidar nada de que tem a ver com o Pinto Do da Costa. Pintinho, né? Mas também vou dizer uma coisa, ô Quintos. Aquele jogo mesmo, se a Mota ganhasse, era bazar. Porque a Liga tipo viu, não fica se ganhar esse jogo, vai ficar já muito distante, depois fica complicado. Tem que ter mais entretenimento, tem que parar de alguma forma, porque aquele pênalti foi bem à toa, vou te falar. E olha, e vou-vos dizer uma coisa. É, que eu não gosto de falar Nós disso. às vezes, mas agora vou falar no geral. Nós às vezes achamos que não, mas uma má decisão do árbitro muda o ritmo todo do jogo. Isso é verdade. E até não precisa ser um lance direto que pode dar golo ou não golo. Mas se o árbitro for sempre para um lado, for tendencioso para um lado, tipo falta clara, não assinala ou não dá cartões e o resto, isso faz com que a outra equipa que está a ser ajudada ganhe a mesma vontade. E estás a fica ver? com confiança. Yeah, fica com confiança. Pá, Acontece. Isso acontece, boa. Você vê mesmo, tipo, como é? Aquele Madê, o defesa daquela equipa fez uma falta normal, tá, um amarelo. Olha. Ele já não vai fazer mais porque tem Tá medo, condicionado. está condicionado. O outro defesa da outra equipa faz. Segue o jogo. Oi, isso vai mudando tudo Mas é assim, no campo. tal, Oi, tal não brinca. como, tal como eu gosto de defender os guarda-redes, eu também tenho que defender as equipas em campo. Eu acho que está na hora de se rever o que se há de fazer com os erros crassos dos árbitros. Sim. Porque no passado os erros de um jogador passavam despercebidos. Houve lances mesmo que os árbitros não viram. Yeah, Um fora de jogo, uma mão e Sim, tudo mais. sim. Mas hoje os jogadores quase já que não podem errar porque o VAR Tem, cai em cima. Pô, então um árbitro que deixa... Nós vimos em Copas do Mundo, vimos em finais de Liga dos Campeões, em decisões de campeonatos, aonde o jogo é totalmente... O futuro do campeonato é totalmente alterado por uma má decisão da arbitragem. E fica pelos nossos comentários e mais nada. Fica, tipo, meu. Yeah, eu acho que É eles mesmo complicado. deviam também, Nesse- depois do jogo, mesmo ir lá nos entrevistados. Acho que Meu, aquilo nesse foi um final- penal. E depois, Não se tá errado, é que meu. tem que repetir, que começasse a repetir as Nesse coisas. final, Yeah. nesse final de semana tivemos um erro, aquilo que me fez duvidar
do que eu costumo ler sobre lei Vamos do- chegar do lá. futebol. Oi. Tá na lista, mas Yeah, vamos chegar. eu Por, fico por às acaso vezes- também fiquei em dúvida. Eu fiquei em dúvida. Eu costumo interpretar mal as leis. E até fiquei à espera da nossa árbitra, ainda não deu o veredito dela. Então vou... Deu. Deu? Então eu estava distraído. Mas depois, no dado lance, quero que dês o subsídio da nossa árbitra. Pronto, então eu acho que a nível do Campeonato Português está tudo dito. Braulio, a nível de contas diretas. Não, eu quero ainda falar com o Braulio mesmo sobre o Campeonato Português. Porque o Braulio, desde que começamos Vamos falar a do época, Braga. Vamos falar do desde, Braga já? Desde que começamos Espera. a época, eu lhe disse do Braga. Eu disse, o sabia, Braga eu está aí. disse. Yeah, Eu lhe tá de disse, o Pedro Braga Errado. está aí. Yeah, eu te falei. Falaste também no episódio, falaste está-se a consolidar como terceiro. Tá. Terceiro não, quarto. Quarto, já, são quarto. A quarta E força em Portugal. Yeah, sim, tá, isso tá, há o muito Braga, tempo. o Braga está aí. Acho que o Braulio, você também, se não está a mudar já de ideia, estás a ser coisa, orgulhoso. Disse porque que ia ser eu o acho. Braga de sempre, eu Disse, lembro. disse que ia cair. Não Mas sei. 3 minutos, foram Não 3 sei. minutos ou 5 minutos, né? De quê? Que ele virou o jogo. Yeah, Não, mas aquele foi taça. Aquele foi taça. Foi no sim. sul. Yeah, Mas o aquele Braga que não não tinha caído, está a surpreendeu. voltar agora Eles ganharam no boa próximo vista. Mundial. Estava abaixo de Não forma. interessa, é Quantos porque- jogadores do Braga teve no Mundial? Acho que nenhum. Mas isso também Só o Ricardo Horta. Mas isso não muda que nada. nem jogou, Isso, acho. Braulio, isso não muda nada porque nenhum jogador, quer dizer, tirando o Benfica, né, que é o que teve os 12 argentinos que foram até a final, nenhum outro clube em Portugal teve jogadores que foram longe do Mundial. Não, a gente Yeah. tem que perceber também que a maioria Isso dos é clubes verdade. no mundo Yeah, não tem. disponibilizaram menos jogadores para o Mundial, porque os maiores clubes é que disponibilizam mais Sim, mas tu jogadores. podes São a disponibilizar. minoria. Mas o Braulio quer fugir, quer tentar colocar o Mundial já aí. Não. Quer ter razão. Quer ter razão. Eu não acredito eu nisso. sempre disse Não acredito que nisso. das equipas que podia haver mais ser prejudicada com essa paragem era o Benfica, estava num ritmo muito alto. O Benfica do 11 inicial mandou 6 jogadores para o Mundial. Só quem não foi? Grimaldo, mais quem? Vlacodimos, Neres. o Neres e o Alsner. De resto todos foram para o Mundial. Yeah, mas E ficaram quanto tempo sem treinar com a equipa principal? o Ba voltaram cedo. O Ba caiu na fase de grupo, a Dinamarca. Mas foi. Sim, mas Perdeu aquela dinâmica de treino com a equipa. Com a Foi. equipa, sim. É isso também conta. Não, o Enzo, pelo menos na derrota com o Braga, notou-se claramente um Enzo fora de De si. yeah. Totalmente desligado. Estava em modo festa Tanto, ainda. tanto Por da- mim nem jogava Não, muito eu jogo. acho que não é modo festa, é mesmo porque o rapaz queria ir embora. Não, isso também conta. Não, era ressaca. Era ressaca. Mas eu acho que Era o facto ressaca. o Era facto ressaca de querer ir coisa. embora. O Era Enzo não ressaca da queria festa do voltar título. para o Benfica. Não, era ressaca da festa do título. Ainda nem estava Era muito, ressaca. não estava muito quente. Era a ainda. ressaca da festa do título. Olha, você pode pensar que não, mas esses atletas de alta competição que não bebem o resto, esses gajos, se apanharem um copo, apanham um copo, a ressaca De deles. 3 birras. Eu Três birras. eu não estou a falar das ressacas que tens apanhado, Zenique, porque tens de tomar caldo. Mas estou a falar Já voltar. fala do Sarraburri. Esse gajo apanha a minha ressaca, não acorda. Então, o voltar ao normal, um jogo de 90 minutos, tem que correr de um lado para o outro. Yeah. Como eu É esqueço. chacina pra ele. O Enzo estava o Enzo eu notava que ele mal conseguia correr. Ontem nós vimos a diferença que o Enzo fez Não, na que segunda, jogo. na Camarada segunda é uma parte. máquina. Não, Na é segunda mesmo um parte, grande o jogador. Enzo mandou umas arrancadas, meu. O Enzo é uma E máquina. passes em E profundidade. passes. Aquele jogo em Braga Benfica foi pode mal. fazer de visão, tudo, é mas rodar não os vai passos. conseguir segurar aquele Não, rapaz. É mesmo uma o máquina. Enzo, Agora em janeiro o acho que Enzo é fica. aquele jogador que tu olhas na Liga Portuguesa e dizes: este está a mais aí. Não merece estar aí. Estás a ver conforme olhávamos para o Luís Dias, Sim. o Bruno Fernandes. Quando vês que ele olhávamos e tá- nós falávamos: não, esse não merece essa liga. Já tá É na o hora. Enzo, olhamos para ele: esse não merece essa liga. Yeah. Tem Depois vem tem rotulado que e dar. com um título pesado. Oh, meu, é campeão do mundo. Exatamente. O Otamendi também só merece essa liga pela idade. Yeah, pela idade. Porque ainda é bom também. Não, Mas e pronto, ontem ainda fez um bom fez, jogo. fez um bom jogo Exato. também. Vamos para a Supertaça Espanhola. Coisa Começa boa. por ele mesmo. Coisa boa. Devidamente Os equipados. Gavi, os Pedri. Ontem Não foram jogam recuperar. nada. Ontem foram Coisa recuperar. aquele- boa. Ok, sabe o quê? Ontem foram recuperar um EP antigo que a Mota falou que o Pedro e o Gavi não estão no nível do quê? Do Rodrigo. Do Rodrigo, do Vinícius. Rodrigo. Não, o Pedri é do nível Não, acima, é isso- titular. isso é Pedro tipo. e Olha, o Gavi titular, não. é Mas do espera, nível foram buscar? acima. Ô, Braulio, isso é tipo. É normal. Isso é tipo os adeptos do Barcelona. Não vai falar que Também é são normal. capazes de comparar essa supertaça em Riad com uma final de Liga dos Campeões. É Yeah. normal. Não, quem vive um compara momento. aí- quem Cada compara vive isso, um momento. não- Se não tem esse jeito. jogo estava a fazer buscar episódios de não sei quando. E os É- contextos também não mudam. Tuca, Ah? Tuca. Mas fica à vontade. Vai, mano. Agora eu imagina quem vou- foi eu vou buscar. começar. Imagina quem foi buscar o vídeo.
Kelson, não? Quem foi trazer o vídeo da tona? Foi a Elza. Para irritar alguém. Comentou no Instagram. Pô, Mas é o seguinte, eu vou começar primeiro pela tristeza que o Barcelona tem nos dado. Então é muito normal que eu esteja completamente contente de ver um Barcelona que tem Barcelona- altos e baixos, que não evolui. Só uma correção, Barcelona das palancas. Está bem. É, pô, Das alavancas. Das Mas pronto. Vai lembrar alguma coisa Continuar, que né? aconteceu agora? Continuar. Acabou mesmo Isso é 3-3. outro assunto. Isso é outro Acabou em assunto. 3-3. não tem nada a dizer. Mas, de Yeah, empate, 3-3. Mas pronto, continuando, né? Então, o Barcelona é uma equipa que a gente conversou, que não está, falamos no episódio passado, que não estamos a ver evolução dos rapazes, que eu até me perguntei se o problema é o Xavi ou se o problema é dos jogadores, porque a gente está a ver que o Xavi não está conseguindo evoluir muitos jogadores. Yeah. Então, ontem, falando do jogo, do que se passou ontem, foi um jogo, eu não sei se o Real Madrid também está a acusar algum tipo de cansaço por ter um plantel curto, mas foi um jogo que o Barcelona foi com a lição bem estudada e engoliu o Real Madrid, se assim posso dizer, porque engoliu mesmo. Oi. Eu estou a ouvir barulho do Yu aí. O Yu vai parar de vir aqui nos dias de gravação. Nem sei que ele ligou. Nos dias de gravações, o Yu não vem mais aqui. Fica mesmo lá embaixo. Principalmente se o Barcelona Espera, ganha. yeah, principalmente se o Barcelona ganha. Mas pronto, e o Real Madrid não conseguia, Eu já não vi que tá uns conseguia entrar no buenos. jogo. Não conseguia entrar no jogo porque o Xavi dessa vez jogou sem um extremo esquerdo. Já é a segunda vez, né? A Ele segunda tá- vez. ele tá mesmo a jogar- tá a contra- jogar mesmo com houve o contra o Pedri lá, Bayern. né? Contra o Bayern ele tentou, mas não deu certo. O Bayern não conseguiu. No último jogo que eu vi, o Pedro já jogou lá. Foi com quem? Foi no Campeonato Espanhol. Sim, foi no foi. Campeonato Espanhol. Foi no empate. Acho que foi no empate. Não, no empate não. Foi não, na não. vitória contra o Atlético de Madrid. Isso, contra Na o vitória Atlético. contra o Atlético de Sim, Madrid. o Pedro Já já jogou. Esteve bem. Mas o que jogou contra o Real Madrid, lá nas estatísticas, né, na formação estava que era o Pedri, mas a formação gente tática, via que não era o Pedri, Ah, era ok. o Gavi que saía do Ai, meio ai, campo ai. e Encostava fazia pra ela. como extremo esquerdo, né? Ok. Então, também nós falando desse jogo, o Gavi também fez um super jogo, era um jogador a mais, se assim posso dizer. Se o Real Madrid parecia que era uma equipa que estava a menos, o Gavi era aquele jogador a mais, que preenchia bem o meio campo e conseguia aparecer lá à frente para finalizar ou criar grandes perigos. E o Real Madrid, eu nunca vi o Real Madrid a perder tanta bola num jogo assim de decisão. O Real Madrid perdia a bola, o Barcelona sufocava um bocado, estava com a lição mesmo, sufocava o adversário não conseguia manter a bola. Não sei o que se passava com o Modric e o Kroos, que poderiam segurar Estão aquele meio arrebentados, campo, estão não sei. arrebentados. Mas, no entanto, não conseguiam se superiorizar ao Frank de Jong, Sérgio Busquets, Gavi e Pedri. Porque o Gavi é que era trás-frente. Quando a equipa estava a atacar o Barcelona, ia com o Gavi mais solto para lá para frente. Mas quando defendia, eram quatro Criava a quatro, superioridade. exatamente, numérica no meio campo. E o Real Madrid não conseguiu fazer aquilo. Mais uma vez, o Vinícius não conseguiu jogar à vontade, porque Condé e Ronald Araújo bloquearam aquela ala do Vinícius, ele não jogava. Não consigo ver um ponto positivo para o Real Madrid, eu não consigo ver. Eu vi bem o jogo. E há um ponto que o Sidney teve a falar a tarde toda, que em relação ao Camavinga, mais uma vez foi substituído ao intervalo. Parece que as coisas não estão a correr muito bem para o rapaz. A gente vê que o Tchouaméni consegue preencher melhor Está lesionado? Tá lesionado. com o Camavinga. Se o Tchouaméni se calhar tivesse, o jogo teria Foi outra história. O Real Madrid teve duas baixas importantíssimas, que é o próprio Tchouaméni, que o Real Madrid do Carlo, o Ancelotti tem esse hábito de às vezes tentar jogar com o Kroos a trinco. A trinco, já. Kroos não é trinco. Nunca foi. Ele até é mole. Não é destruidor. Então, quando não tens o Tchouaméni, nós já pedíamos antes um banco do Casemiro. A ideia quando foram pegar o Tchouaméni é mesmo porque o Casemiro estava a fazer épocas atrás de épocas Yeah, e ninguém contou que números fosse de ser jogo. vendido. Yeah. Exato, apareceu essa oportunidade. Obviamente que o clube olhou para o jogador pediu ao clube, eu acho que foi ganhar lá 2 vezes mais. Mas, yeah. Então foi o contrato da reforma, então teve que E se o próprio desfazer. Real Madrid respeitou a decisão do jogador. O Real Madrid também E estamos a quando- ver o espetáculo que está a fazer agora na Premier Yeah, por League. acaso, está Mas muito aí, bem. o que eu quero dizer é isso. O Real Madrid já sofria muito quando o Casemiro andava lesionado ou castigado, porque ficava sem um trinco e nós como adeptos sempre pedíamos um trinco. Veio o Tchouaméni, que era aqui para fazer essa gestão dos dois. Yeah. Vai agora o Casemiro, fica o Tchouaméni sozinho, o Tchouaméni se lesiona, o Real Madrid fica Volta sem, a estacar zero. fica sem um trinco de raiz. E depois, quando ficas sem um trinco de raiz, acabas por meter a defesa sempre Exposta, sempre fica exposta. exposta. Yeah. E o pior de tudo,
o nosso líder da defesa, que é o Alaba, também está lesionado. Tu tens dois defesas que, na minha opinião, tipo, assim, entre aspas, são dois malucos. Estás a ver? O Militão e o o Militão e o Rudiger. Não é maluco de não bater Sim, bem, eu já mas estou a são, entender. sei lá... A nível de posicionamento e coisas Movem-se mais. muito. Yeah. Exatamente, são meio que, principalmente o Rudiger. Então esses dois não dão para fazer dupla. Eu quando o Rudiger chegou e via sempre o Alaba jogar a central em vez de lateral, porque o Ferland Mendy sempre reclamei que era o elo mais fraco. Eu dizia como o Ancelotti está a brincar, agora que já Mas temos... agora entendeste. Não agora, depois de um tempo eu consegui analisar que o Ancelotti de certeza que treina lá e vê nos treinos que não dá para jogar com dois malucos assim, tem que ter um que é responsável. Estás a ver? Mas, Não, mas uma maluquice estou a falar que eu falei taticamente, porque ele vai mesmo, Eles yeah. sobem, os golos do Barcelona, olha, eu não vi o jogo porque aqui em Angola infelizmente não passou em nenhum canal. Sim. E depois tive que ver na internet um resumo estendido, mas desculpa, as jogadas, os golos principalmente o terceiro golo do Barcelona, aquele terceiro golo do Barcelona que aparece o Pedri sozinho. lá para rematar. Eu comecei a olhar à procura do Militão e o Rudiger. Estão onde? Estão onde? Parecia que estavam lá do Ter Stegen. Tá vendo? solto. Esse é central, mas estava na área do Barça. Como é? Temos que respeitar, você tem que respeitar o desenho tático da equipa. Yeah. Um central não pode correr à toa. E o Alaba que era o líder lá, e então perdemos dois jogadores que eram cruciais para a dinâmica da equipa. do Real Madrid. Então, tu perdeste o trinco. Que vai deixar a defesa exposta. Perdes O chefe da defesa, então foi o que aconteceu. Tuca, eu há pouco falei, minto, né? Minto não, vou ressalvar, né? Porque falei que não consigo ver pontos positivos no Real Madrid naquele jogo e vi, sim senhor, Courtois em alto nível, como sempre. Tá Porque regular, o Barcelona poderia ganhar muito atualmente mais. é o melhor guarda-redes do O mundo. Barcelona podia ganhar muito mais, ele Tá no fazia momento cada de forma mancha, fantástica. conseguia tirar cada bola, o Courtois é impecável. Se for para dar o prêmio de melhor jogador do Real Madrid naquele jogo, Foi foi Courtois. mesmo o Thibaut Courtois. Gostei de Os ver. cotas não conseguiram resolver? Nada, Kroos estavam tontos o que eu sempre Sabe o que é tonto? Houve uma altura então. Quantos anos é que o Modric tem? 36. 36. Veio de um Mundial com aqueles jogos todos, agora continua a jogar. Também é um Está Mundial. cansado é também. coisa. Mas ok, Aí é aquilo onde, foi um aí é jogo. onde entra o Camavinga que tinha que ajudar. Tinha que ajudar, exatamente. E o que tudo indica, não podem substituir sempre o intervalo. Quando te Alguma substituem ao intervalo. Então tá a dar um recado é muito porque forte. você esteve pessimamente. Eu não vi o jogo, não posso estar a dizer, mas se o treinador te tira ao intervalo, você esteve muito mal. Mas a questão não foi essa. A questão foi mesmo porque o meu campo do. Sai o Camavinga, entra quem? Desculpa. O meu campo foi o. Não tem aí Acho que foi o Coiso. Como é? Aquele. O Asensio? O Asensio, acho que foi o Asensio. o Coelho. O Rodrigo e o Asensio, né? Então se Entra dois, se entra parece. o Rodrigo. Não. Só mesmo. Só Se um. entra o Rodrigo, Entra o Rodrigo vai para lá, o Fede Deis. O Fede Deis, para cobrir. dois só. Yeah. E depois, o que é que acontece? Por que é que ele faz essa substituição? Porque o meio campo do Real Madrid, parece que o Barcelona sempre que quisesse passar assim, tipo... Normal, né? Estão a jogar normal, quer ir agora para o lado adversário. O Barcelona ia, parece que lá não tinha ninguém. Não havia pressão. Né? Não havia. Então, E a aquilo pior tava... coisa quando jogas com o Barcelona é mesmo não fazer pressão. Porque o Barcelona tem um estilo de jogo que fica tipo a adormecer o adversário. Depois, Quando eles por conta, pufa, está lá já. Houve uma altura que ficou tipo, olha, eu até estava a falar fogo, tem que acabar Eu vi esse essa jogo. jogada, até publicaram Estava no mesmo Twitter. no olha, Mas eu falei, pá, tem que acabar esse jogo. Mas tu não achas que o Dani Ceballos devia ter mais minutos no Real Madrid? Eu acho que ele é um jogador interessante. Não, esse já é a dificuldade do Ancelotti. o A gente Modric sabe que o estava- Ancelotti confia. O Ancelotti O Ancelotti é assim, o Ancelotti Mas cansa tinha jogadores. O Ancelotti, Ele cansa jogadores. o Ancelotti tem aí 11 jogadores, no máximo 12. Yeah, ele é E assim. mais ou menos o nosso treinador do Benfica também só Yeah. tem 12. Que o 12º jogador é aquele Ausnes, porque o Neres era o titular. Então o Ancelotti é isso, tem aquele 11 base dele e ele fica aí entre o Asensio ou o Fede Valverde naquela ala. O Asensio não, o Rodrigo. O Rodrigo, o yeah. 12º jogador dele é o Rodrigo. É o Rodrigo. estás a ver? Então ele vai gerindo aí. Então Mas ele fora isso, não consegue. não confia Não mais em consegue. ninguém. O Ancelotti, olha, Tu cada o Ancelotti... dele já O falou, já pode ir Ancelotti, embora. o Ancelotti Não, naquele olha, jogo... eu por acaso. Ele há olhava pouco para o tempo- banco... Eu há pouco tempo falei. Trabalha no Chelsea, é o Tuca. Eu há pouco tempo Trabalha falei. só chutar. Eu há pouco tempo falei
das baixas que tivemos e que, obviamente, mexeram com a dinâmica da equipa. Mas o Real Madrid na máxima força, com o Ancelotti mesmo aí, e eu sempre critiquei, o Real Madrid virou uma equipa, sabes de quê? Troca, manda o Vinícius a correr, que ele vai fintar um ou dois para passar no Benzema e A gol. tática é só essa. Só Parece que é só E o isso. Vinícius Só está existe. fora de forma já há algum Exatamente. tempo. O Vinícius, desde que teve Yeah. aquele problema do Do samba assunto. Vinícius, Yeah. Picou. que Picou falaram um que bué. ele dança, fica aí a dançar em vez de jogar futebol, picou bué. O Vinícius agora atua. Eu já falei isso há uns 2 ou 3 programas antes do Mundial, já falei disso. Que o Vinícius agora só sabe discutir com os adversários e com os árbitros. Só. E, Deixou o futebol para segundo plano. exato. E se não, eu tenho a certeza absoluta que precisavam dessa derrota, porque estavam a levar mesmo tudo a belo prazer. Essa derrota vai lhes tocar, vai tocar aos jogadores, vai tocar ao Yeah, treinador, o ego. vai tocar Sim, os adeptos à metam direção. em cima Exato. a fazer Porque, vida pá, para Porque o foram futebol. duas seguidas. Sim, tu não perdeste, tu perdeste com o Vila Real. O Real Madrid, nesse momento, está atrás do Barcelona. E um Barcelona que todos nós sabemos que não é muito forte. O Barcelona, Não é. o Barcelona do Xavi teve as compras que tiveram, mas o Xavi está à procura de um 11 Perfeito, ainda não tem, um yeah. 11 principal, Exato. um sistema tático E o também. Barcelona aqui ainda único. não está decidido quem fica, Não quem tá, sai, exatamente. É um vai, Barcelona vem, Barcelona vem, tá- vem. inconstante. Yeah, não pode ganhar 3-1. É um Barcelona Não inconstante. pode te ganhar, e além de ganhar, foi meio como uma humilhação. Sim. E aí, epá, e o- Falando disso, vou falar que o Ancelotti, Ele falou disso. Yeah, de o humilhação. O Ancelotti tem que se rever, porque o estilo de jogo de que vamos trocar e mandar o Vinícius Isso para agora, fintar e depois passar no Benzema e gol, isso não é sempre. Tu não vais ver sempre o Rodrigo a vir do banco e marcar aqueles golos que marcou contra o City ou contra Exatamente, aquelas reviravoltas contra Daria o essa PSG. vez, E o resto. exato. Não é assim. Você tem que jogar futebol. Você só está próximo de ganhar o jogo ou de marcar gol Quando tentas marcar. quando estás próximo da baliza do Exatamente. adversário. Se tu pensas que o adversário vai te comandar durante 80 minutos e todos os jogos tu só vais lá uma vez e vais marcar, isso esquece, isso não é tática de jogo. Isso o Real Madrid teve no ano passado na Liga dos Campeões, está tudo bem. E o Real Madrid do ano passado foi o auge da mistura entre a experiência e a juventude. Sim. Mas na idade dos Modric, não vamos nos esquecer que um ano muda muita coisa. Nós vimos o que aconteceu com o Cristiano Ronaldo. Sim. A época passada, o Cristiano Ronaldo era dos melhores jogadores do Yeah. Manchester A United. disputar com o De A Gea. disputar com o De Gea, dos melhores da Premier League. Sim. E olha, um ano depois, nós vemos o Cristiano Ronaldo só por perder uma pré-época, está fora de si. Isso é a idade. Yeah. Então, o Real Madrid deve estar a pagar a fatura, tanto da idade do Modric, como também Do Kroos. do Kroos, em termos do Kroos, nem digo idade, mas são muitos jogos Muito nos jogo pés. nas pernas, yeah. Yeah, muitos jogos. Associado a alguma idade dá Alguma idade não tem como. E temos o Real Madrid. O Real Madrid não pode ser o Real Madrid é o maior clube do mundo, o melhor clube do mundo. Também tem boa de dinheiro. Não precisa desses fundos aí do Qatar e o resto que está Não na camisola começa. do Estou bem calmo. Zenit. O Zé Mas pensou tem que ia chegar aqui dinheiro. hoje falar sobre Yeah. esse jogo. Mas tem Não, Antônio, dinheiro. já sabe o que o Duca está O Rodrigo fazendo? está bem O Duca preparado. está a criticar a equipa dele. Que Tenho para que não criticar. Calma, eu sou- continua. mas eu não estou a falar por Coisa isso. Eu sou dos boa. maiores críticos do Real Madrid. Aquilo foi o- E quem me conhece sabe. rapaz. Mas agora, o Real Madrid, o Zenit 500 e Braulio, o Real Madrid, que eu estava a dizer que vocês me cortaram, o melhor clube do mundo, não pode jogar com um extremo adaptado, que o Fede Valverde já fez uma época inteira passada. Mas isso é um problema mesmo vosso. Tá bem, então não pode. Vós E não não vos pode. mandei vocês irem E assim não naquele pode. jogo. E não pode. Eu nem estou a falar do jogo, eu estou a falar do geral do Real Madrid. Não, vocês tinham que se Esse preparar tipo para de jogo. Zeni, tem quando mais de estavam a problema. Tem ganhar, mais de lixo. quando estavam a ganhar, o Valverde é o mau. Mas, O ouve, grande, mas grande é mesmo jogador. mau, mas o Valverde é médio. Então é não médio. devia jogar É lá médio. conforme foi, porque aquilo Depois tens o parecia que o lateral, que é Barcelona o estava a Carvajal. jogar com o Celta de Vigo. O Carvajal não tem banco. O banco é Lucas Vasquez, que era extremo, Extremo. mas Aí agora agora- é que é banco do Carvajal. E é O uma equipa Carvajal, como o Real Madrid o não Carvajal pode pôr a não jeito pode. assim. Para se adaptar Oh, meu, assim. Mas desculpa, peraí, mas o que desculpa. isso tem a ver? E tem outra coisa, tem a ver ô, com- Zeni, Tem a ver com a vocês análise. ganharam bem, ô, Mas não Zeni. está. Nós não ganhamos bem, nós Ganharam ganhamos bem. muitíssimo E o bem. Zeni? Nós Mas demos uma exagera lição também. de futebol, nem Sim, exagerar. sim, Aquilo foi uma sim. lição de futebol. concordo O Real Madrid contigo. não se encontrava. Concordo contigo, O que era concordo. aquilo? O E Gavi foi hoje- melhor que o plantel todo do Real Ninguém Madrid. para hoje. Calma,
você e o Gavi também, vocês têm problemas psíquicos. Não, até foi Eu não melhor, falei. é que foi melhor. Melhor que o parece, plantel. parece que o Gavi era o Modric. Foi melhor que o plantel. Mas, Tá vendo? ô Zeni, e tem uma coisa, o Barcelona tem uma coisa boa, que por causa dessas alavancas começaram a contratar boi de jogadores. Obviamente que alguns não estão a dar certo, mas ontem, por exemplo, eu olhei para o banco das duas equipas. O banco do Barcelona tem É mais atrativo. tem muito mais. O problema do Barcelona tem mais soluções. é Muito mesmo porque a mais equipa ainda não se entrosou também, Sim, porque tem um plantel mais vasto que o do Real Madrid. Muito. Isso é verdade. Não vasto, com mais qualidade com mais, também. com mais qualidade, mas Sim, é mesmo. a equipa titular do Real Madrid é que amedronta mais. Sim. Porque também o Ancelotti também é um velho que às vezes fica maluco. Epá, o Ele Ancelotti... joga com os mesmos, vai fazer O com que vai Barcelona, descobrir o outro. Barcelona deu-se o luxo de nem colocar o Ferran Torres. Para Ah, quê? esse Ferran Torres também ia entrar para fazer isso. lixo, Para quê? Maluco, ok. Pepe, Agora, Olha, Pepe, esse jogo é bem enganoso. Pepe enganou a própria casa. Deu-se ao luxo, Esse deu-se ao jogo é bem luxo. enganoso. Estava esse gol do Benzema. Deu-se ao O luxo. Real Madrid estava desesperado, todos subiram, só faltava o Courtois. No fim, eu falei, são malucos. É para quem Sabe como estava quem no fim? apostou, Deixaram. ambas marcam se for. Para aquilo foi um tiro. Eu falei, "Ih, são malucos, estão a subir assim. Não estava a ouvir. Quer dizer, ele não estava a ouvir mais o Ancelotti. Vamos só Depois do marcar. Benfica, o PSG estragarem. Epá, o Zenit tem toda, tá no seu direito de Esculachar. Não, mas escolar, ele não, explica-se muito. Tu até costuma dizer quando ele não aparece, quando em vez, ele costuma dizer o Zenit estica-se muito quando eu não estou aí. estica-se muito. Não, mas, Eu fico mas é muito. verdade, o Eu fico a Barcelona ver deu em uma casa. lição. Eu sofro, mano. O Barcelona teve a rasca e está sempre a rasca. É uma equipa de altos e baixos. Mas Sim, quando, da é, Liga quando é Europa. ganhar assim bonito com o Nota-se tic-tac, bem. a brincar assim do meio velho Modric aí, estão ali metendo na roda, aquilo estava a me dar pena. ele falou no Ancelotti, coach. Não tira só, coach. Porque então ele faz assim, tá, toma lá da cá. O Modric parou. Tipo, é para Mas o tomar. Modric deve estar mesmo arrebentado, o Zanil. O Modric veio dos jogos todos da época É, pá, passada. o Cota estava lá no caçado. Ganharam o Champions. se tirar Agora até nesse, mundial, 65. agora nesse Mundial Fez teve todos os os jogos. mesmos jogos que os que foram à final. Por causa do jogo do terceiro lugar. Em terceiro lugar. E aí, então o Modric deve estar cansado. Vem do Mundial, não para. E só me lembro dele Jogo. ter sido substituído mesmo neste último jogo. O Modric deve Fez estar bem muitos arrebentado. novos. O Lewandowski estava tipo com dor de barriga, ou caralho, com dor no abdômen. Foi no intervalo, voltou fixe. Eu acho que estava apertado. Foi mandar um Sim, fax. toda Foi mandar hora um fax. assim, foi pro intervalo, voltou fixe. Isso o gajo. acontece, nunca vi isso. Acontece, É. mandar um fax. Ele Deve ter tava comido bem. boi de pudim. 500 agora está a comer boi de pudim. Yeah. Mas foi, para matar, né? Que Pudim mousse. foi um bom Né? clássico e o Real Madrid, se não melhorar, pode vir a perder mesmo É a La Liga. o que eu falei. Eu Pode tenho vir a perder certeza a que Liga. esse jogo tocou Abalou. lá, tocou lá na equipa técnica, nos jogadores, na direção, porque epá, tu tens um Liverpool que está mal, mas se o Real Madrid ir assim com esse Liverpool, pode levar no focinho. Então, Tem do menu. Ai, do Manchester. Então, Por acaso é para ali onde vamos. então, Então parabéns ao Zeni, né? parabéns ao Zeni, parabéns a todos os adeptos do Barcelona. Muito obrigado. Ganharam uma super taça. Muito obrigado. Então, de parabéns. Braulio, muito obrigado. Não te parabenizei. Por quê? Muito Porque não obrigado. apetece. Mas Depois tem uma fingido coisa, por quê? tem uma coisa que eu ontem fiz uma análise, até mandei no grupo, altamente irritado. Yeah. O né? É Carlo Ancelotti. Yeah. Esse treinador, para mim, desde que acompanho, sou adepto do Real Madrid, eu fui mesmo especificamente assim, acompanhar o Real Madrid de verdade, quando vai o Cristiano Ronaldo, o Kaká e companhia. Porque Exatamente. no tempo dos Galácticos era só olhar aquilo, era ver os jogos, porque Sim. Cuiava, tinham lá os craques. Yeah. Mas tipo, adepto mesmo assim, quando o Cristiano Ronaldo vai, depois vai o Moti Mourinho, Sim. também aí mesmo, fiquei do Real Madrid. Yeah. E desde aquela data até hoje, o Carlo Ancelotti passou 2 vezes no Real, é o que teve piores resultados Contra o com o Barcelona. Ele, não sei porquê, acho que não consegue criar uma tática, uma fórmula tática de parar o tic-tac do Barcelona. Mesmo quando o Barcelona está mal. A época passada, perdemos com o Barcelona. O Atman foi o Yeah. pior Barcelona. Exato. E brincou. Brincou o Real Madrid. Porque já somos campeões. Não. Jogo Ninguém grande, gosta, grande. ninguém gosta de Clássico é perder. clássico, Ninguém é gosta de verdade, perder clássico com o Com o pior adversário rival. direto, Não vamos nos fazer. E aí o Ancelotti tem esse problema. Ele não consegue arranjar uma fórmula tática de parar o Barcelona. E, desculpa, você acabou de falar do seu trabalho no Chelsea, mas acho que o Ancelotti, no fim dessa época, vai para a rua. Rua já? Vai para a rua.
vai para a rua. Se calhar as seleções Também lhe tem que querem. descansar já. Eu acho que também. Já viu tudo que é para ganhar. Eu acho que o Ancelotti ia bem para a reforma, ficar tranquilo. E não digo que ele vai para a rua por causa desse resultado, mas pelo que o Real Madrid está a jogar nessa época. O Real não está a mostrar um bom futebol. O Ancelotti. Então estás a perspectivar um Lhe Liverpool Real perguntaram Madrid, um jogo na mau. entrevista, na Epa, não, às entrevista, vezes não, nunca se na, sabe. confer- nunca na se sabe. conferência de imprensa perguntaram, pós-jogo, né? Aquilo é post-game, né? Perguntaram no Ancelotti, falaram como é que te sentes, acho que a pergunta foi essa. O que é que se passou? Por que essa humilhação? Ele olhou, ele falou, não, humilhação não. Por que humilhação? Barcelona teve melhor, jogou melhor e ponto. Humilhação não, eu acho isso uma autêntica falta de respeito. Mas eu não sei porque, eu não gosto nada de um treinador quando fala Jogou melhor o e adversário foi melhor e ponto. Mas não pode ser ponto. Tem que Se você- continuar, tem não, que explicar. Se você é treinador, estás aí mesmo. explicar porque Você, não foste- o teu trabalho é fazer com que o adversário não seja melhor. Então, se o adversário foi melhor, não pode ser ponto. Ô, Tens que Tuca, explicar por que foi melhor. Até te entendo, você é errou adepto. alguma Você, coisa? você é adepto, até te Não, entendo. como Mas também estamos a gozar, quando estamos a gozar alguém com a te minha cara. bate, te dá mesmo surra. Vai Chega buscar lá, arma, tá falando, Zani. Mas te Vai bateu. buscar arma, vai Você- buscar Ô, tu guerra. estás E assim atira por quê? com Me coisa. bateram. Quem te bateu quem? Tu te bateu? Mas te Antigamente bateu falava, como? não, bateu só Me me bateu. Nem quem mais venceu. aquele assunto. Antigamente falava de bater me vencer. Tá bem, o Ancelotti então não Olha, quando estávamos tinha a o que falar, falar. quando estávamos a falar do jogo da Tuga, o Sporting, o Benfica Sporting, Yeah. e esse gajo estava a falar, não, o Braulio perguntou sobre A felicidade dos a felicidade adeptos. tanto dos adeptos, não, até mais dos jogadores. Tanto é que o Adam até no fim estava a queimar tempo. E, tudo. yeah. E esse gajo falou, não, quando aceitas o nível, o resto. Yeah. E aí tem mesmo a ver, o Sporting, tipo, depois do jogo olhou, epa, nos aqueceram, bué, mas se estão a acabar já como empate, vamos aceitar. É o que o Ancelotti tipo fez. você- E não Você dá no para fazer ringue, mais nada. você no ringue como a dieta chapar Yeah. e bate um sino que acabou o tempo. Tá fixe. Meu, você foi salvo pelo gongo. Tá fixe. Eu, quando o Ancelotti veio, ele falou, "Ei, vou explicar o quê? Faz sentido. Vou explicar o quê? Ele falou, epa, Epa, mas um ele treinador só não pode aceitou falar isso. humilhação porque achou que é uma falta de respeito, Respeito com o para clube. com o Real Porque eles Madrid. foram lá trabalhar, aquilo é emprego. Para te brincar assim como tu a brincar, tipo rodinha. Aquilo é Qual rodinha? emprego. Qual rodinha? Aquilo é dentro do vosso meio campo. Aquilo é um futebol sem objetivo. Qual rodinha? Qual Mas sabe que o Gavi está ganhando Gostei, daí dividida? mas gostei do comentário do Dani. Não, esse futebol mais de rodar, Sim, põe a aquele bola e futebol não aí. faz a Não, qualidade. tá não rodando quer. no O meio problema é campo. que é rodinha, porque já marcaram 3. Tá bem. Agarrou, A tá, rodinha- jogou a rodinha- acabou. Mas aquilo, A rodinha estava 3-0. se tu notares, e por isso mesmo eu mal vi, aquilo está tão próximo que não dá para ver o resultado, mas eu mal vi, comentei isso. Eu disse, dá para ver que o resultado aí já Já está tava feito, feito, o jogo já. está feito. Os jogadores do Real não estavam a correr Já não, atrás. já não queriam mais Já não também. queriam, Estavam aquilo- cansados. estavam à já não espera dá. do apito Porque isso final. não circula a bola E quando depois, o jogo ô, está Tuca, eu tô aqui a Você falar. está perdendo o tempo, estava a ficar. Estou aqui a falar, estou a Os brincar, adeptos estou a vão gozar. te ralhar. Estou aqui a falar, estou a Meu. brincar, estou a gozar, mas eu, a ver o jogo, quando o jogo estava 2-0, eu falei, epá, nós já vimos o Real Madrid a renascer. Houve uma bola que eles foram lá para frente a pressionar e eu na minha cabeça estava, estes gajos ou matam o jogo, ou matam agora com o terceiro golo, ou o Real Madrid se marca o Real- Barcelona não aguenta com a moral, aquilo Real- fica tipo um déjà O vu. Real se marcasse um gol, o Barcelona, até os putos mesmo, se calhar ficariam abalados. Abalado, Yeah, sim. fica abalado. Normalmente os putos têm Então, menos eu- calma yeah. para momentos de maior. Então eu fiquei Sem assim. maior esquecer, coisa, sem esquecer que também viria à tona nas cabeças dos jogadores do Real Madrid o que aconteceu. O que aconteceu na época Zé, passada. nós não vamos, nós não vamos Sim, sair mas desse jogo vou- sem falar de. Eu tenho mais umas coisas para falar do Barcelona. Uhum. Fala já que é para depois rematar aí com, Epá, com um nesse assunto bom. momento, Tuca, me deixa ainda em calma paz. só, nesse momento, as duas equipas que estão na moda, né, que é o Barcelona e o Manchester, vão calhar na Liga Europa. Na Vejo, Liga. conforme, Na conforme Liguilha eu da falei Liga a vez Europa. passada, vejo o Vai Manchester cuidar. como favorito. Vai cuidar, mas faça aí a tua Ô pergunta. Zeni, há assuntos a rolarem, assuntos Rafinha, assuntos sobre Mayang, assuntos Depay. Como é que é? Depay está definitivo, não fica no plantel. Depay, Vai mesmo para o Atlético? Depay, Não está certo, mas não fica no plantel. Depay de é o hoje. seguinte, Depay, Já está decidido isso há 2 dias, afinal, Depay sobre a mídia hoje. o Xavi quer contar com ele. Mas essa decisão acho que já está feita no Sim, princípio não da é assim, época. é assim, Só Depay- não conseguiram lhe colocar numa equipa. acho. Assim, por Memphis dinheiro, Depay, talvez. não, Memphis Depay, o Xavi quer ficar com ele, mas diz Pra que quê? tem que baixar o salário. Ok. Yeah, esse Ele é o não vai assunto dele. aceitar. O assunto dele é baixar o salário. Aubameyang é um jogador que também só saiu do Barça pelo salário, porque naquela altura o salário tinha que subir, porque ele foi com o salário baixo e tinha que subir, e o Barcelona decidiu vender, porque o Barcelona queria
o Aubameyang. Para banco do Lewandowski. Exatamente, mas o Seria Barcelona um bom E faz Yeah, sentido. yeah, o Barcelona queria, mas não dava porque o salário também dele tinha que aumentar, era a segunda época, né? Tem que aumentar e não dava sair. Agora, qual foi outro que tu falaste? Rafinha. E o Aubameyang estava a se cogitar voltar, né? Esse é flop, né? Estava a cogitar voltar. Esse é flop. Estava a cogitar voltar o Aubameyang para Acho que explicar vai. que ele não pode voltar porque já fez uma época com o Barcelona e fez outra época, na mesma época com o Chelsea e já não pode ter a terceira. Os coisas não aceitam. Eu as lembro de um regras. jogo de pré-época nos Estados Unidos entre Barcelona e Real Madrid. O Rafinha fez um gol, né? O Zenit Yeah, fez um estava gol. tão em êxtase com o Rafinha. Ele vai falar agora do Rafinha. O Rafinha é um jogador que a gente está a ver que não tem margem de progressão. Aquilo que eu tava... Margem tem, mas não estamos a ver uma progressão rápida. Casamento off. Yeah. E Fala mesmo, destroca isso em meu. calma, Fala Flop. mesmo. Fala, é um jogador que não é não Barcelona. digo Para exatamente, começar. não digo flop, porque Para flop, começar. há flops que Sim. você. Tipo o Felipe Coutinho que foi no Barcelona, qualidade sempre teve. Para Yeah. começar, Mas é tipo, o não seguinte, casou naquele coisa. o caso dele não é Rafinha casamento. não É um tem jogador mesmo que não é pro Barcelona. não Ele tem tem nível outro, pro Barcelona. ele tem um outro Não tem problema. nível. Não tem O nível. problema dele é relação chave com os adeptos. É aquilo que falei. O chave para pôr o Rafinha tem que adaptar o Dembélé. O Rafinha se engra bem no lado direito e o Dembélé é melhor no lado direito. Direito, yeah. Sempre que o Rafinha joga, o Dembélé tem que estar no esquerdo. E tu não E a podes produtividade deixar. não é a mesma. Tu não podes deixar o Dembélé cair porque o Rafinha tem que jogar. Yeah. Ou o Rafinha fica banco definitivo e tu arranjas alguém para jogar na esquerda Yeah. que nem está dando nem Ansu Fati, não está dando Ferran nem Torres. Ferran Torres, tanto que ele agora está para o Gavi o pede. Yeah. Tá a sair bem. Tá a Tocaste sair no, bem. Tá a tocaste sair no bem. nome que eu tinha esquecido. Ele também teve azar de Eu encontrar o- lembro-me num episódio que eu disse aqui nessa mesa que eu gosto muito do Ansu Fati, mas eu tinha medo do futuro dele em relação às lesões. Yeah. Zeni, desculpa que diga, parece que o meu medo está-se a concretizar. Exatamente. Operação não, no não. joelho, 3 operações no Toca, joelho, não desculpa. tem Não quem brinca com sobreviva operação a no isso. joelho. Não sei se o rapaz volta a ter aquele gosto desmedido, aquela entrada desmedida para a bola, como nós víamos depois. Partir para cima conforme partia. Ele agora ficou jogador de banco. E já vimos carreiras de É, promissoras acabarem assim com três os operações no lesões joelho é explosivas. complicado. Não tem. Oh, meu, Nós vimos o fenômeno depois de 3. Tu ficas com trauma. Acabou. Tu ficas com trauma de meter o pé com força. Yeah. aqui e tal. E até uma lesão que nem tem a ver com o joelho, você começa a chorar. Sim, O Rafinha teve lesão muscular porque não estava a forçar o joelho. O Quer Rafinha, dizer que o Fati. o fato quer dizer que forçou outra coisa para evitar o joelho, mudou a maneira de jogar e começou a ter lesões musculares. Mudou a maneira de pisar, Então já é yeah. complicado. Yeah. Já é complicado mesmo. A situação dele é Talento. boa. Agora o Aqui, Rafinha fala assim em ir pro Arsenal. O Arsenal quer o Rafinha. Acho que era Para uma não opção. estragarem o que está bom. Há coisas que é melhor não trazer por enquanto. Porque ele é Não, do lado de quem? O Rafinha, do Saka. O Então, Rafinha, o Rafinha vai para banco. É banco. não Para tem banco hipótese. eterno do Saka. Mesmo Porque para aquele banco, do Saka está a jogar. mesmo para banco, O há pessoas Rafinha. que é melhor não trazer. Aquele Rafinha está a vir com problema. Deixa ainda lá, deixa a temporada. As pessoas estão a correr bem no Não, o Rafinha é Arsenal. Não banco. mexe, é. Banco mesmo, banco. Né? As O pessoas Rafinha, diziam, não mexe com quem está quieto. o Rafinha tem que chegar O lá. Rafinha, quando a gente já viu no Sporting, nós vimos que epa, no Leeds deu certo. Mas né? jogou lá, afinal esqueci. É jogador Era mesmo para os futebol, Era mesmo líderes. para o Leeds. É um Óbvio. jogador que é para o O Leeds. Só que Rafinha- o Barcelona, no momento que estava, Mas qualquer troco valia. o Zeni, o Aí Rafinha Rafinha, também não pulou janela com o mochila. Rafinha, o Rafinha, Tipo de Belé. o Rafinha, tipo, o Rafinha é jogador para equipas que saem em contra-ataques, estás a ver? Yeah. O Barcelona não dá um jogador desses. O Barcelona, em todos os jogos, tem mais posse de bola, joga no meio campo do adversário. Yeah. Até quando perde, yeah. Não pode ter jogadores como Rafinha, mesmo o Dembélé até dá Yeah, certo de vez em Dembélé, quando, yeah. mas também Porque- não é porque- jogador, não, não é porque- jogador para o não, estilo do Porque ele cruza Barcelona. muito, ele E faz não muitas só- atrasadas. não Mas só não é ele- porque o Dembélé precisa de espaço. Tuca, e não só ele dá precisa tempo de costas da E não só ele defesa está que é tempo, ele tá para pôr em tempo suficiente velocidade. na equipa, que já percebe que algumas vezes Sim, vai ter que sim. pegar o estilo dele e pôr de lado para pôr em prol do estilo da Exatamente. equipa. O- O Rafinha, como é novo, muitas das vezes não entende isso. Exato, porque tu olhas para o Barcelona de antigamente, os extremos eram os Iniestas e o resto que não tem profundidade. Não, Fletem era para o o meio Messi campo. mesmo. E o Iniesta? Era o Messi. E o Iniesta? Não, o Iniesta jogava no meu campo. Não, o Xavi é que jogava antigamente com o Xavi. Antigamente Quando o estás a falar em Xavi que ano? sai, quando os três estavam mesmo no topo, no topo, o Iniesta estava numa ala, o Messi noutra, o Xavi estava com o Busquets. Não. Era Messi, Suárez, Neymar.
Não, o Neymar, Não, o esse é Neymar, recente. Neymar é recente. Então era Neymar é Pedro, recente. é Hã? Alex Sanchez, Pois é. nunca foi Iniesta. Eu já vi o nunca foi- Iniesta na ala. Não, se calhar Já vi. adaptado. Não, o Iniesta Iniesta foi mais no Já parecia. vi no Iniesta, o Não, Iniesta várias o vezes Iniesta na ala. parecia, porque é vi. aquilo de dá sobre recebe. Dá sobre recebe. Porque vê, o Barcelona começa a perder o jogo de extremos, ganha de novo com o Alex Sanchez, ganha com o Pedro, Alex ganha com o Sanchez também não Neymar. chegou a Jogou muita bola no Barcelona. jogou, muita jogou. bola no Barcelona. O Messi lhe falou, se você não me passar a bola, vai para a rua. Não passava no Messi, ele chutava. Não, que fez o Não Rafinha- vi uma entrevista que dessa. fez o E Alex aquele Sanchez latino, sair. Eu vi uma latino outro entrevista. maluco, tá falando, vou mesmo. E eu vi uma entrevista dessa. O Messi lhe falou: "Ei, você tá aqui, tem que andar me fazer passe, eu é que finalizo." Não, o que Aí, acabou com ele foi não Suárez aceitou, e lhe chutaram. Neymar, não lhe tinha chutaram. como. Não, nós cabudeia mais as coisas, já passou. Mas A pronto, grande o verdade é Barcelona o depois, passo. quando sai Mas esses calma, o que eu extremos- estava a querer dizer Não, é então que, não é chefe dele, porque o senão que eu estava a vazou. querer dizer é que o Barcelona. O que eu estava a querer dizer. Ô Zeninho, o que eu estava a querer dizer é que o Barcelona do Tiki Taka nunca teve extremos com profundidades. Sempre foram extremos que fletiam para o centro. faziam diagonal, exatamente. E por quê? Porque quem acabava por fazer o corredor, O corredor era sempre foram os laterais. Dos Daniel Alves, Abidal, depois veio o Jordi Alba. Exatamente. Adriano, tiveram também um Adriano brasileiro. E Aquele Adriano, também, Adriano é. fez o- Aquele também é outro. É outro. Quando precisavam ajudou, vê se chama de Não, o podre. 500, aquele é o tipo de jogador que é podre, mas quando entra numa equipa que está boa também fica tipo craque. Fica craque. O Abidal também mesmo, o Abidal é podre, era podre. Abidal O Abidal era não podre. faça É isso. pau, viu? o Abidal- Não, o Abidal era Abidal- podre. Abidal- O Abidal, Não era um superdotado, mas jogou muita o bola. próprio vosso guarda-redes, o Vitor Valdez, eram os elos mais A fracos. equipa ajudava. Ok, a equipa quer acrescentar sobressaía. o Piqué. A equipa. O Piqué, Não, exato. Piqué era bom. Piqué, Não, bom nunca que é. foi bom. Piqué era bom. Uma O Piqué foi chapada. ficando Zé- fragilizado. Zé- Foi ficando Então, nós que fragilizado. assistimos o Zé Nil Puyol, Piqué nunca assistimos o foi bom. Vidic, Não, assistimos não. o Fernando Hierro. Você vem nos falar com o Piqué. O Barça- Piqué é Quando bom. tu jogas, Barça é isso, teve- quando jogas ao lado de um O Barcelona Puyol, teve um central que eu gostava muito, que é o Rafael Marques. O Marques. Aquele saía jogar com uma estás a qualidade. esquecer o Lilian Thuram. Não, são pais grandes. Você acabou de falar com o Arbeloa, foi um grande craque. Não dá O Arbeloa no Real Madrid é outro sítio. O Arbeloa no Real Madrid também foi assim. Cada vez Arbeloa, apanhou a equipa Kediras e bem. não sei o Não, que. mas não Mas- só no Real Madrid, no próprio Liverpool. Era tipo Yeah. talismã, por isso é que se transformou. Mas agora Exato, vê, é. Mascherano chega para ser trinco e faz um grande central. Yeah. só No que as Barcelona. adaptações O que dão Mascherano, certo. o Mascherano é que depois de um tempo ficou mesmo a muleta Ficou patrão, ficou a muleta do Piqué. E assim não estava fodido. Yeah, o Piqué, o Piqué tava- Uma muleta Nada a baixa. concordar com o Piqué é podre. Não, mas não é podre, conforme vocês estão Não, dizendo. o O Piqué Piqué sempre era um foi bom podre, jogador, mas não era aquilo que o pessoal Não, falava. exato. Mas a malta sabe que ele também é um O star, Piqué, por um exemplo, starboy. tem bué de prémios de coisa. De estar pelo no, conjunto. de estar no 11, no 11 Sim, da pelo UEFA, conjunto. da Então, tem. Aquilo é falida. Aquilo se tivermos que analisar nas épocas em que ele está e os defesas que bué de existiam. craques, Aquilo Zé. é procurar os senhores que lhes bater. Porque o senhor, o senhor, você está brincando connosco que vemos futebol? Há um ano, Você há um está a ano, há um escolher o ano que eles Piqué. ganham a final contra o Manchester. Como é? Ele vai para o 11. Oh, O Vidic O está Vidic lá tá- oh, meu, estamos a na brincar. equipa contrária. Epa, e Porque é perdedor. Não, mas houve uma altura que eu não sei o que é que se passou com a UEFA. Eu nem digo da FIFA, mas a UEFA houve uma altura que esqueceu os outros campeonatos como Não, como era- teve era- o Messi, Era só Real Cristiano. Madrid e Barcelona. Era só a Liga. Piqué, Sérgio Ramos, Daniel Alves, Marcelo. Yeah. Assim já está feito. Depois no meio, o Barça. E Xavi, Iniesta e o Modric. Assim o jogador que se meteu lá no meio, o jogador que se meteu lá no meio, quem? Falcão, do Só Atlético de Madrid. aparecia um Falcão, Yeah. depois aparecia um Yeah. Griezmann, Yeah. depois aparecia... Exato. Era Oh, só meu, assim. esqueceu as outras ligas como é. A Para o UEFA jogo estava bem maluca. preparado para a malta começar a esquecer de vez em quando a vitória. Oh, qual Gata vitória? Já quem? falamos Não, já. fomos a fundo. Já vi- Depois, falando nisso de vitória e derrota. Não, Sério, também vou, fecha não, mais- para fechar, só para falar Quem o que, fecha mais o que é que esse título significa. Ah, Para o Barcelona, significa quê? Não significa para o nada. Barcelona, essa Não, e supertaça- por outra, para ser sincero, vamos lá ser sincero, uma pulsação de adeptos de futebol e não adeptos do Barcelona. Não significa mesmo nada. Não, é uma supertaça que não vale muito. Depois dessa Totalmente supertaça. descaracterizado. Mas eu estou a falar Vais o que é que fazer a supertaça lá significa. nos Essa supertaça. confins. Por isso que eu estou Ô, a falar o Zeni, que é que sabes que significa. essa supertaça, a primeira edição, o Real é que ganhou sem ganhar Barcelona campeonato, não- nem taça. Porque eles Yeah. convidam, toda vez convidam para ter 4 jogos. É para Para ter mas- 4 Não equipas. convidam, é a regra. É A para regra buscam a regra é os finalistas da Copa do Rei E os dois e os dois primeiros e primeiros- segundo do campeonato. Ok, Essa ok. é a regra, vai sempre É bem 4. malaica, sabe? Yeah, mas Yeah. assim, Tem que pelo quem bem do ganhou. desporto, Não, o que eu estava falando, que o que eu voltem tava- para a Espanha. Sim, isso é Epá. o Piqué, negócio do Piqué. Por isso é que estão jogando na Arábia.
Esse negócio Piquet sabe A Boa. marca, vai deste, levar- a marca deste relógio é Casio Rolex. Caso, Já que estás a caso falar- é difícil. já que estás a falar- Piqué, caso é difícil. Estás a falar do Ok. Piquet. Yeah. Salvaguardar o herói Yeah, dele. mas continuando, o que é que Mas o que significa? mais, Aninho? Espera, para explicar, para vocês também vão entender o vamos. significado do título. É o seguinte, o Barcelona está vindo uma equipa desacreditada. E esses jogadores todos que estão lá, os jogadores todos que estão lá, se tu vês dos que jogaram titular, poucos têm título. É o primeiro título do Lewandowski, é o primeiro título daquela criançada toda. E é o primeiro título do Xavi. Yeah, realmente. Então isso faz a equipa ficar mais unida e acreditar, porque não tinham frutos nenhum. Não tem passeata? Estás a perceber? Então faz muito bem Não para tem a equipa, passeata? para a moral da equipa. E vamos ver, isso mostrou que é possível fazer alguma coisa. Ok. Então por isso é que eu estou Tá bem, feliz. Zani estão Zani felizes. virou filósofo. Vai. Vou Do focinho! E vou começar por um assunto que ele vai festejar de novo, lamento, mas vou começar de forma invertida. Braulio Lorena, no final de semana o campeonato inglês mostrou algo que fez cada um de nós achar que já não percebe nada de normas de futebol. Eu não consigo achar normal o que aconteceu, conforme definiram. E o Tuca começou bem hoje ao dizer que pode não parecer, mas uma má decisão muda a todos os níveis e não é só o resultado, é o ânimo da equipa que podia estar por cima sem concretizar, como a equipa que está por baixo, mas acaba por estar por cima por causa da decisão que se toma. Qual é a tua definição para a não validação do fora de jogo naquele lance do Marco Rashford e onde o Bruno Fernandes faz o gol? Não, aquilo é claramente fora de jogo, mano. Yeah. Aquilo não tem como. E aquilo que tu disseste que o Tuca disse no início, quando tu vês que o árbitro, de certa forma, está, vamos assim, Tá inclinado. Está com o campo inclinado, está a tentar que outra equipa não se desequilibre ou perca o jogo, tu das conta que ele está a favor da tua equipa, estás a ver? E a moral E também cresces. sobe, estás a ver? Sim. Porque aquele lance é claramente fora de jogo, mano. Estás a falar do Yeah, primeiro não- golo? sim, sim. É claramente fora de Yeah, jogo. e- Eu vi várias vezes a Não, questão daquele lance e pior, e eu e não pior, entendo como é que aquele lance é validado, mano. E Aquele pior, gol. ô Braulio, nós temos lances de fora de jogo que podíamos estar aqui a abordar por muito tempo. É que aquele nós não temos mesmo muito a abordar. Não tem- e o pior é que quando se erra com tecnologia é pior ainda, mano. Tu tens Não, a tecnologia e- a teu favor. Não, e aí nesse caso é uma tecnologia que errou, porque Sim. o árbitro O árbitro marcou marcou fora de jogo. Assinalou bem. O árbitro e a tecnologia Yeah. é que errou. Então aí vem mesmo a ajuda. É ajuda. Ajuda mesmo. Meu, aí é Não bem metam complicado. sair. Aquilo foi tipo, deixa só, não meta sair. Yeah. Assinalas por quê? E o Arsenal tem que cumprir. Isso é tipo. Pá, isso é tipo dizer para o City também. Tá brincando aqui na Liga Inglesa. Pausa Ao ainda, o winner, Arsenal não pausa ganha um X bocadinho, tempo, yeah. precisa de ganhar. Yeah, Não porque- só o Porque Arsenal também estava a vende, precisar sabes? de um outro campeão. Isso também vende. Atenção, se bem que o Arsenal está a merecer onde está. Sim, o Arsenal tá Não a tem merecer. ajuda nenhuma. Quinto, Não vamos estar aqui a no princípio do nosso podcast, né, da época, o que a gente falou, não duvido se o merchandising não vai fazer com que a própria federação acabe com o Manchester City. lembro. Lembras? Oh, falaste aqui que não? Falou, Aquela falou, liga- não duvido. Aquela liga cujo eu, Quem pelo falou? menos, Em e termos- vocês, yeah, em outras palavras, são mais apaixonados como liga. Yeah. Nós não temos nenhuma liga cujo nós dominamos tão bem como a Premier League. E estava desenhado. E estamos a ver algo que é anormal. A Premier League Tu não é um não podes campeão errar que daquela fica aí. maneira. Não, Isso não e existe. Tuca, erras, talvez um mês depois de termos visto anular um golo, se não estou em erro, da Croácia No contra Mundial. a Argentina. Porque o ponta Tapou. supostamente tapou o Tapou o guarda-redes. guarda-redes. Mas depois repetiram o lance e lá não tem nada Não de tem. tapar. Foram só na lei e invalidaram o yeah. golo. Yeah. E invalidam para aquilo que a lei foi bem invalidado. Sim, Para uma Argentina que foi ganhar o Mundial. Yeah. Foi aquilo É que muito disseste também lá para complicado. trás. É muito complicado, é muito complicado. Eu acho que a direção, como é que chama isso da arbitragem? Os conselhos de arbitragem. Sim, mas tem um nome que falam, os que fazem até as regras, Brody, não sei o que lá. Por acaso não sei. Esqueci. Mas pronto, eles deviam, em vez de procurarem dar leis, criarem leis ou regras em que o árbitro tem que também ter o critério, não, deviam ser leis tipo agora da mão.
Exatamente. Da mão, havia uma altura Mão que... a bola, bola a mão, que yeah. tinha que ter critério. E dava do árbitro. barulho. Exato, porque o árbitro tinha o poder de decidir, hoje não quero dar mão, não dava. Yeah. Tá a ver? Mesmo que o defesa meteu assim a mão, ele ia falar, não, isso foi bola a mão. Yeah. Hoje em dia não há isso. Eles mudaram isso, já não há critério de árbitro. Se tiver a atacar e o lance der golo, mesmo que toque na mão sem querer, ou mesmo que tiver no corpo, basta tocar aqui, é anulado o yeah, golo. yeah. No coisa, a defender, é só olhar se o braço tá de forma natural Ou fora do corpo. ou criou volumetria Volume, e yeah. acabou. Não interessa Sim. se a bola é que está a vir, se Ele é o que estás foi de lá. costa, às vezes você está de costa. Antigamente aceitava-se, porque era o Acabou. critério do árbitro ser mão a bola ou bola a Exato, mão. acabaram com isso. Então tem que acabar com essas regras também do coisa, dos fora de jogo. Oh meu, o jogador está em fora de jogo, apitou e ponto final. Yeah. Não é isso de que não. Oh meu, o Rashford não tocou na bola, mas correu junto da bola. O Rashford correu com a bola, só não tocou nela, mas correu. Ele ia correr assim à espera do melhor momento para rematar. Aquilo que faz? Aquilo faz o quê? Faz o Ederson sair da baliza automaticamente. Sim. O Ederson saiu da baliza por quê? Aquele é que está O Ederson saiu da baliza porque um ponta ficou a bola. Ele fez ao lance. Então como é que E não a tem gente influência sabe na que o jogada? atleta quando se faz ao lance fora Oh, de meu, jogo. fora de jogo. É fora de jogo, Sem ponto final. palavras, Olha, aí não tem debate nenhum. Não tem mesmo Yeah. debate É para nenhum. então ajudaram. E Não, não é ajudaram para mesmo. então. Aí E houve o houve um Guardiola na grande erro conferência de imprensa de disse, arbitragem. não interessa o quanto me multarem, em nenhuma parte do mundo esse lance tinha que ser validado. É aquilo que tu disseste lá mais para trás. Os árbitros deviam começar a ser responsabilizados por isso também. Mudando o destino de um Baixa jogo. de escalão, ou é multado, Yeah. ou sei lá, qualquer Yeah. coisa, mas tem que ser punido de alguma forma. Sim, porque é inconcebível. E Zeni vê o quanto uma atitude de uma única pessoa muda o sentido de abordagem do próprio jogo. É que em certo momento acaba por colocar em xeque a superioridade ou não superioridade, que para mim foi superior, do Manchester United. Porque jogo. o Manchester United acordou. Nós vimos uma segunda parte completamente diferente do Manchester United, com atitude. Sim. A querer Não, mas vimos. a Não, mostrar. não. Eu penso que foi o contrário. O Manchester City faz uma má primeira parte. Depois Começa tem aquele lance do Grealish. Começa bem a segunda Começa parte. bem a segunda parte, depois faz morre. gol. Tanto mais que também não vamos aqui dar volta. O Manchester City marcou no momento que estava mesmo a asfixiar o United. Foi quando o Guardiola tira o Foi um gol quem do era? treinador mesmo. Um gol do treinador, Yeah, ele põe o Grealish yeah. no primeiro E lance faz o gol. tanto mais que o contra-ataque cujo vocês marcam esse golo da polêmica é num contra-ataque que o Manchester City estava sufocado de novo. Exatamente. Foi Yeah. contra a maré. Foi como é que um Contra- balde de água fria. Yeah, que e dizem. contra a corrente de jogo, Contra a yeah. corrente de jogo. Yeah. Mas o Manchester United Yeah, eu tava tem aqui à uma procura. excelente postura naquele jogo. Estava aqui à E procura. depois Zeni, espera estava só. aqui à procura. Calma só, estava aqui à procura. É a IFAB, que é a Ok. A International Football Association Boarding, Ok. que é a entidade que regula as regras do futebol. Futebol, ok. Então é isso, eu acho que eles podiam Podiam ver isso. Com- colocar, dessa forma. colocar as regras mais explícitas. Mais regras mesmo que está aí, não é mais Yeah, critério de não é ninguém. isso que o árbitro tem que procurar lá algum critério. Continuando com o raciocínio, o Manchester United mostrou que estava à altura, né? Mostrou que realmente que melhorou, que está a jogar bem. Rashford em grande forma, Sim. né? Mas agora, aquela situação que acontece tira um bocadinho do brilho, Yeah. tá a ver? Porque fica naquela Yeah, o City não vai parar de o existir. não yeah. para, mas é o Manchester United que já mostra que está preparado para os grandes jogos. Não, está. Está Está a saber em sofrer, está a saber constante ir para evolução. cima. Yeah. Está em constante evolução. E o Manchester United também sabe sufocar, porque a gente viu quando eles queriam chegar lá, eles também conseguiam. Yeah. Também já sabe fazer isso contra um City que ainda é melhor que o Manchester United. yeah, bem dito. Mas sim. eles jogam bem. E aqui conseguem. um assunto que vamos falar de novo na nossa mesa, não é comparação como os jogadores num todo, mas estamos a falar em jogo de equipa. Ficou totalmente comprovado que nós, olho clínico, nunca estivemos errados quando falamos dessa diferença entre Darwin e Alan. E Alan. Essa é a conversa Nunca que não tivemos, gostam. nunca Não gostam estivemos dessa errados. conversa. Porque realmente nós estamos a falar de um todo como equipa. A bola não chegou. O Manchester United, o Manchester City, se não estou em erro, fez 4 remates à baliza o jogo todo. A bola não chegou lá. E quando a bola não chega lá, ele é um pêndulo, um quase zero. Ele é um a menos. E, quando Ele é ele menos. e depois de nós termos assistido aquela abordagem aqui, o pessoal, não só aqui lá no grupo e em outros sítios, começaram a falar, tipo, vocês não percebem nada desse mano, está marcando muitos golos. Eu sempre disse, Yeah. ele é um jogador que só joga dentro da área. Nisso mesmo ele é bom. E foi contratado para fazer golos. Sim. Mas quando ele não tem bola e a bola não chega lá, ele é um jogador que quase Sim. zero. Sim, porque- O Alan é um jogador que se a equipa não tiver a jogar em contra-ataque, primeiro ponto. Se a equipa, porque ele para ter bola, a equipa tem que jogar em contra-ataque.
para ele conseguir jogar fora da área. Tem que ser lançar uma bola para ele. Exatamente, Ele consegue correr vários metros assim. É jogar nas e derrubar costas, a de defesa. defesa. de defesa. Ou a bola chegar nele, ele faz. De não forma tiver para muito. finalizar já. Se Yeah. for um jogo que fica aí... Sem espaço. que Como precisa- foi o que assistimos no sábado. Ele não consegue. Ele voltou algumas vezes, deu a bola e subiu, mas a bola não voltava para ele. Então isso faz dele um jogador nulo. Para aquele jogo, um Alvarez O Pepe é foi- 10 vezes melhor. Yeah, o Pepe foi pouco inteligente. E um Alvarez é Não 10 meteu vezes o melhor para Alvarez. aquele Ele jogo. devia começar também já a pensar bem no caso do Alvarez. Hoje tem que jogar mais vezes. O Alvarez não Sim, sei depois se- de vir com aquele rótulo, o Alvarez, Mas o Alvarez, isso até é o bom. Alvarez, o Alvarez Para e o acalmar Enzo, o- o Alvarez e acalmar o o- Enzo, sem sombra de dúvidas, foram a mudança de página da história da Aquilo deu Argentina. certo durante um tempo, Sim, mas depois da derrota contra a Arábia aquele- Saudita. Sim. Entram esses dois e... É assim, Depois não, Três, no três. jogo, no Entram jogo três. contra a derrota, na derrota mesmo, na Eles segunda entraram, parte ele yeah. já mudou um pouco. Acho que entram 3, né? É o Alvarez, o Enzo e mais algum. Acho que já esqueci. McAllister. McAllister, Queria dizer assim, porque aquilo deu certo durante algum tempo com o Alan, mas a filosofia do City não é aquela. Estás a ver? A forma deles Sim. de jogar não é aquela de tu tens um novo lá fixo, que não é assim Yeah, tão móvel Sim, como, porque como tinha, por é assim, exemplo, o não, Agüero. isso não é só. Nós vimos um City que não se conseguiu encontrar em muitos períodos do próprio jogo. Não vês um Bernardo Silva fazer os passes que faz, não vês um Alan, um Kevin De Bruyne a fazer. O Alan torna-se mesmo zero. Era o momento de ter um Ele Alvarez precisava. para fazer. Porque assim, todo mundo diz: quando não está a dar certo, faz restart, vai naquilo que tu melhor sabes fazer. Joga com falso 9. Que é conforme melhor o City sabe fazer. Como E não sempre tinha. jogou. Yeah. Olha, quando ele tira o Foden, ele tira o Foden Para para o Grealish. Grealish. Ele se tirasse o Haaland e A joga... equipa seria muito mais produtiva. Yeah, Para aquilo que é a forma que costumam jogar. ele daria um golpe lixado no treinador do Manchester. O treinador do Manchester, eu vou começar a falar do jogo. O treinador do Manchester abordou muito bem o jogo de forma defensiva. Em termos de saber parar o ataque do City, é mesmo lhe dar props. E olha que esses treinadores holandeses não têm muito disso de defender. Sim, gostam tudo de atacar, Mas yeah. o treinador do Manchester soube entrar, sabendo que esse adversário é, É superior a nós. mim, yeah. Vamos jogar a defender e tentar sair no erro deles, que é para depois matar. poder marcar. E fecharam as portas. O City não conseguiu fazer passes entre linhas. Não houve conseguiu. isso. Não, O Manchester estava muito compacto. E muito bem organizado. Muito bem compacto. E o golo vem numa jogada em que o Casemiro é batido pelo Kevin Yeah, De Bruyne. yeah. E não tem Mas dobra. não tem como o Casemiro ir naquele lance, porque ia fazer penalti. Consegue passar, cruza e o Grealish estava lá. Então, o que eu queria dizer nesse caso? Quando eu falei que se ele tira o Haaland e mete o Jack Grealish, ele ia voltar para o que eram antes. A matriz antiga. Exatamente, que é o que o Quinto falou. E aquela Que é onde que o sempre Tenag funcionou. poderia Ele não conseguia acompanhar. Exatamente, não ele conseguia. daria um golpe, Yeah, ele exatamente. daria um golpe no treinador do Menu que Yeah. apenas estudou eles a jogarem Não, com e o Haaland. porque até- O porque City até- perdeu as várias peças que haviam de ataque. Sim. Naquele tempo o As City, variações também, né? o City naquele tempo era uma equipa com média de 6 jogadores com próximo de 10 golos. O Gundogan marcava muito, Sim. o Mahrez, O Bernardo o Silva. Perderam Bernardo golos. Silva, Sterling. o Sterling, O próprio De De Bruyne. De Bruyne. O Gabriel Jesus. e hoje em dia a dinâmica do City É jogar só para o- Haaland, para o Haaland, Haaland. Haaland. Yeah, E é muito, fácil muito bem- para muito treinadores bem- inteligentes, bem- conforme bem o Tenag fez, é que fechou os caminhos para o Haaland. E depois- Não e fechou o depois- Haaland. Atenção. fechou quem Os faz a caminhos. bola Ele fechou chegar. quem faz a bola chegar. Sim, e depois- como esse jogador Tanto que que, a faz a gente bola viu, chegar? tanto que a gente viu que a solução, não sei se você lembra dessa parte do jogo, a solução estava no Cancelo fazer a bola chegar. Exatamente. Eles trocaram, Yeah. eles tentaram O O trocar. Cancelo, como não está num muito bom momento. Exatamente. Yeah. Ainda Entregaram não, a ainda bola, não- Depois, o e jogo depois para porque, eles. porque assim, o Grealish, sim senhora, faz o golo. Mas ao tirares o Foden e depois o Grealish, Perdes- não mudaste nada mudaste daquilo nada. que já estava No meu caso, acho que perdeste mais, porque o Foden, para mim, Movimenta-se mais, vai mais muito pro mais. meio Yeah. e tudo mais. E Mas por também não está a isso- passar um bom momento. Não está assim. Sim. Por isso é que se ele tirasse claro que todo mundo ia ficar maluco. Tá Yeah, ligado? yeah, yeah. Se ele está a tirar o Alan, Num precisa, jogo que- precisa marcar. Yeah, yeah. E tava 0-0 na altura. Mas o Pepe Guardiola até tem dessas.
Porque o Sim. Pep Guardiola é um gênio e às vezes os gênios quando tomam Todo decisões... mundo aceita tudo. Não, Só fala, esse é sofrem maluco, bué de mas crítica, depois esse é ele maluco. já está habituado a essa E pressão. o Pep Guardiola está a perder um pouco da essência. Já perdeu ao ter trazido um ponta de lança novo, nato, Que não que tem é o nada a ver Alan, com porque ele, não é a essência do Pep Guardiola. Sim, mas E não- precisava. precisava, sim. Sim. Mas também agora notou-se Porque havia outra... jogos para not- isso. Não, exato, por isso notou-se que eu já outra vi. vez. Por isso Notou-se é que ele outra traz vez. também o Que ele está a Alvarez. perder a essência. Ele traz o Alvarez também para... Mas aí como é que sai? Pô, Exato. e era Aí, cajadada. aí o Pep Guardiola tinha que ser inteligente o suficiente. Obviamente que ele deve ser muito mais inteligente do que nós, mas aí pelo menos eu achei que não foi tanto. Alto lá. Ele devia ser inteligente o suficiente. lá no... Não, Jogar contra o no City. futebol, no Oh, futebol. o Zeni, Você- jogar com o City era você começar- decora- Vamos começar a falar de derivar. Zeni, você tá a derivar aí. Jogar com o City era Mas era ele errou e não, Yeah, e não, sufocante. e não meter o Não, Alvarez. fazer na frente. Era yeah. você autêntico, tu nunca E sabias aí, o que é que vinha de ele lá. agora, pô, o jogo foi de igual para igual e para mim ganhou a melhor equipa. Só que, claro, com alguma a melhor equipa em campo, com aquele lance. Mano, o muito Rashford está a melhor. jogar muito Tu que é bola. capaz Não, de tá dizer bem. jogar Tá um com- jogador sério. O Rashford está a jogar O muito Tuchel bola. época passada dizia que jogar contra o City era um tormento para as defesas, porque era um carrossel complicado. lixado. Aquilo era chatíssimo. Você não sabe quem vai Perderam chutar. aquilo, sabe? Quem vai Não marcar perderam. quem? O City chegava lá e ficava assim. Yeah. Só para terminar, mas isso não é para vocês opinarem, num piscar de olhos o Manchester United, eu posso dizer que, não vou dizer que é title contender, porque, não vou dizer que está diretamente na luta ao título, mas está a espreitar, porque a diferença com o Arsenal, acho que agora foi para 8, né? Acho que está em 8, entre... Não, Nove. Yeah, então 9 pontos são pontos Na alcançáveis. Premier League não é muito. Não, e para piorar, Não, um do City, né? yeah, e para piorar, é que neste ano na Premier League não são só os grandes que já são grandes, aí um Newcastle tá aí com Newcastle, 38 Fulham, pontos Brighton, também. a fazer uma Brentford. confusão, o Brentford a fazer uma confusão grande, então isso E dá podem, para lá chegar. podem fazer E- equipas grandes perderem Exato, pontos. e dou mesmo muita props ao trabalho que se está a fazer no United, principalmente a nível moral para aquela rapaziada. E, não, Vamos Zé, nós respeitar temos- o treinador. Nós temos tempo, sim. Yeah, Quando era aquele mesmo treinador puxar vamos respeitar. O trabalho que o Tenak tem estado a fazer é props. Então, quando que eu vi essa parte? Ele não pode vir mais aqui. Tem razão. Epá, eu não sei se. Treinador Eu não sei sabia o que se estava a fazer. se a visagem tem segurança. Eu posso pagar mensalmente um segurança aqui. E eu não O entra Iu mais. não entra mais. aqui. Mas Olha, não podemos sair da Premier League Tem sem razão, falar Iu. disto. Nos bastidores vocês tinham me perguntado, nós estamos a ficar quase sem tempo, tinham me perguntado o que é que podemos fazer com o Liverpool. Zeni, responde você. Pronto. epá, eu falei, isso se fosse no Chelsea, o Klopp já não estaria lá, mas não estaria lá há No semanas. tempo da Abramovich. A semana, mesmo agora, ele já E essa tiraram. também está à toa. Não, esse ainda não vi. O Harry Potter está... Esse Não tirou coisa, ele que tirou o Tuchel. O Tuchel. Não, o Tuchel, ele já veio com. Pelo que eu vi do caso do Tuchel, ele já veio com o objetivo de chutar o Tuchel. Então tem hábito já de Então, chutar. ele tem Não, hábito. eu acho que ele, quando comprou, já não queria o Tuchel no projeto dele. Ok, entendi. Yeah, Por já isso é que hábito trouxe dele. o inglês, que é o Yeah. Graham Potter, Yeah. e que não está a dar certo. Mas acho que ele já veio com o Harry objetivo. eu não- Potter sem varinha. Como é que Tá, eu não posso abusar muito, estou a passar um momento. um dos motivos de roarem o Tuchel é porque estavam a falar que namora com uma moça de 20 anos. Como é? Isso é truque, não tem nada a ver com isso. Zé, fala de Xota só não humilha, né? Olha, é assim, Minha o- dama o- te fez que? Como é? Real Madrid ia chutar o Klopp. O Ancelotti, Chelsea quer também. dizer. Não, Ancelotti, o Real Não, se fosse o tá Real falando- Madrid, se tivesse se o Klopp lá. tivesse lá, o Real Madrid ia Quais são os chutar o resultados? Klopp. Do Real Madrid O quê? também não é de tirar assim numa Ele ideia. só aturou um bocado do Lopetegui porque tinha feitiçaria também. Mas depois correu com o O Real camarada. Madrid em oitavo. O Real Madrid em oitavo. Em oitavo já está. Ia para a rua. Ia para a rua. O que está a acontecer é o que é com o Liverpool, é o que eu digo sempre. Também o Liverpool tem calma porque o Klopp chega e tira o Liverpool de uma crise. Sim. Uma crise. Mas o Klopp está a mostrar que não consegue jogar com este plantel. Não consegue ir Mas qual ponto. plantel? que é. Ele Também, tá mas com olha, de eu ia baixo. fazer essa É, pergunta. ele tá com Mas de qual baixo. O plantel? plantel que não vale Qual mesmo. Ele não plantel? consegue se Não, não, readaptar. Não, não é readaptar-se. Está com boi de Ó, Zé, baixo. cuidado, e nós estamos a acabar de falar do que o Real Madrid está a passar. Uhum. Nós estamos acabando de dizer que o Real Madrid para ainda, estás mesmo na aplicação. Diz só o banco do Não, Liverpool. antes disso, quero fazer uma pergunta. Elliot, Elliot joga melhor onde? Espera, Em estamos que por partes. posição? Espera, vamos por partes. Fala o banco do Liverpool Mas nesse jogo com o Brighton. Não, coisa- não, tu calma só. Tá bem, ele vai procurar enquanto ele Tá aí, já tá enquanto ele frente está dele. à Tá bom. procura. Nabi Keita, Lixo. Elliot, Gomes. Não tem ainda nível para coisa. Sim, O Gomes sim. lixo. Yeah. Também Vai, continua, continua. Milner. Ih, Tem senhor. quantos anos de idade? Velho. Jones, Carvalho. Não tem nível. Yeah. Não Continua. tem. Não tem. Falta o Doak.
Esses são quem mais? Não, Doak, é só- Doak, Doak é só entrou pra ainda no ver, jogo nós passado. tivemos lá. Esses são Doak, quem? Esses não Agora- eles conhecem? Chimicas, Não, se quando joga é bom. Sim. Não, mas é Ela- só e- que- e- ela- e ela é banco de alguém que joga bem. Agora digo, Lesionados: Jota, Arthur, Dias, Firmino, Dijk, Nunes. Nunes está com o toque também. Tá É mal. para aí esses nomes que você citou. Todos Não, podem O entrar no Luís 11, Dias. Mesmo assim, o plantel é Jota. muito curto mesmo. Sim, mesmo é com curto esses porque, todos, é curto muito porque curto. o Liverpool não necessitava, tipo, contando com os que estão lesionados, né? De ter Não comprado mais necessitava um de comprar o avançado. Gakpo, meu. Mas a questão- Esse dinheiro do Yeah. Gakpo é para vir um trinco ou um médio, médio sim. E aí onde está o centro. grande problema? Como é? Sabes qual é a Estão questão? brincar. A questão é, tu Estão a tens construir, titular, estão a construir as coisas, Eu tipo... entendo isso Tipo, tudo. estão a Entendo. começar com a Mas a construção do questão é, teto. tu no- tens Mohamed Salah, que não é o mesmo. Tu tens Thiago Alcântara, tu tens o Fabinho, tu tens o Anderson, tu tens o Robertson, tu tens o Tem gente muito tens cansada Fabinho, aí. o Fabinho tens tá o cansado. Arnold, Esse- tens o Alisson, né? Zeni, este é um plantel que o ano passado, a faltar 3 jogos por fim da temporada, podia ter ganho tudo. Sim. Tudo, absolutamente tudo. Então estamos a falar de quantos jogos nas Estão pernas. Não cansados. quero escamotear o nosso mau momento. Sabes, Mas o jogo depois muda vem. muito de Mas um. depois, Eu quero mas falar que depois- o culpado é o treinador que entra. Estão lesionados Espera, também. Não, e não só. Mas a subcarga, mesmo quando não estavam lesionados, Ô, Zeni. nós já vimos que o Klopp é Zeni. tipo Ancelotti Ô, também Zeni, tem ô, Zeni, Ô, mãos. Ouve aí. Zeni, Sim, sem mas o quando- Luís Dias. O Luís Dias, depois, quando o Mané saiu, o Luís Dias virou o nosso Melhor jogador da melhor equipa. jogador. Yeah. Tens o Jota aqui também, quando entra, resolvia a boia. E está mais tempo lesionado Então, para yeah. jogar. Tens Yeah. o Darwin que chegou, que Desbloqueio. tá como está a equipa, mas mesmo assim o Darwin faz a equipa jogar. Tens o Van Dijk que é o líder da defesa. Meu, tu se pegares E o qualquer... Firmino também, né? Tá Tens fazendo o Firmino também. Firmino era o nosso melhor avançado Yeah. nessa Mas temporada. calma, o ô, Zeni, Liverpool a nível de veio de gols, trás. Zeni, se tu pegares qualquer equipa no mundo e tirares 3 jogadores como pêndulos principais, tipo, vamos para o Real, Barça dele o mesmo. Real Madrid que O perdeu, Barcelona, quando perdeu a Alaba e o teve Tchouaméni. aquelas lesões, foi eliminado da Champions. Exato, Não estás a ver? conseguiu. Não tem como. Olha, vamos falar, por exemplo, para o próprio o Manchester que tá bem atualmente. O Manchester, se tu tirares o O Casemiro, que é o pêndulo, tiras o Rashford, Rashford. e O Martínez. guarda-redes. O guarda-redes, yeah, guarda-redes, yeah. Ou o Martínez, Ou o né? Martínez. Mas o guarda-redes, pronto. Porque até o Martínez foi banco. Ele agora está Tá fazendo umas jogatinas. Tá metendo lá o chão, no que. Mas pronto, tiras esses 3. A equipa se perde, a dinâmica, a equipa Mas perde. o problema do Klopp é antigo. Nós não estamos a falar do problema do Klopp só essa época. Essa época que está a acusar a 100%. Quando perde o título, quando perde já o Van Dijk, a época passada, acho que foi a época passada ou antepassada, nós vimos o Klopp com grandes dificuldades na defesa. Sim, porque há um grande problema do Jürgen Klopp, isso concordo, e disseste que o Ruben Amorim tem esse problema. Tem esse O problema. Klopp é muito fã dos jogadores que ele acredita que são bons. Estás a perceber? Com todo o respeito, Oxlade Chamberlain, Joey Gomes, Naby Keita, esses fazem o que no Liverpool? O próprio Milner, gosto muito dele, tenho Tá, muito respeito, mas já é na altura do Milner estar ao lado do Klopp, mas com o fato de E treino, outro problema, a sabe trabalhar, que, para endireitar. e outro para- problema, sabe que em Não, vez de ele- você eles- comprar jogadores que você, né, velho? Tu tens um plantel. O No Milner, teu plantel coisa. você sabe quais são as tuas maiores dificuldades. O clube traz avançado. Não É o pode que o ser. Tuca acabou de dizer. Traz avançado é O pode, Milner, no o, mínimo. Milner, o Milner fizeram um teste de resistência no início da época. Ele Ganhou ganhou. todos. Tá bem, fica preparador físico. Meu. Fica preparador físico. Meu. E por exemplo, eu ainda reclamei algo ontem. não E tá- o Bruno tá, Barata eu disse: também. Pouquinho, tu estás sempre a bater nessa tecla, meu puto, eu gosto bem do Klopp, mas tens razão e desde há muito tempo. Eu tocava muito no aspecto Weigl versus Gruitch. Eu é que criei esse assunto no nosso grupo, eu sabia o que eu estava a trocar a nível do jogo defensivo e como ocupam os espaços para defender. O Gruitch não se percebe como é que o Liverpool deixa sair um jogador daqueles. Quando está a precisar. Sempre precisou. Sempre é que precisou. vou ser sucinto da seguinte Não forma. teve mesmo oportunidade. O melhor Liverpool do Jürgen Klopp, o trinco não tinha substituto. Yeah, não tinha. O Liverpool, vou ser sincero, a nível de organização tática, o Liverpool ganhou coisas e chegou no topo porque era o momento do Liverpool. O Liverpool fez 2 ou 3 temporadas que o trinco da equipe era o Jonah Anderson. Depois é que o Klopp ganha uma certa coragem e compra o Fabinho. Fabinho, é. É Yeah. complicado. E o ponto que eu estava falando no início, que a gente tem que ver. Tu vês, a gente sabe qual ele joga melhor lá na asa direita. Yeah.
e ele está constantemente a lhe meter no lado que não lhe pertence, que ele fica mais perdido. E é grande, eu falei disso o penúltimo, estávamos os dois, acho. É para com todo o respeito. É hora de tentar colocar o Mohamed Salah no banco. Para ver só Yeah, ainda, para se ter- ele só para fica experimentar quase... uma coisa. Meu, Às vezes o próprio- às vezes o próprio o Salah Salah tá é um precisando- morto em campo. Não, o Salah é um a menos. Tem boi de Oh, mais. mas vale ainda o E já há Salah, algum vê tempo. o jogo por fora, às vezes faz bem, pode respirar um ar bom. A África mesmo custa. Pronto, e para não, Jogar para tem não que sobrinhar terminar, um pouco. para não fecharmos mal, a Napoli parece que vai honrar e vai conseguir homenagear Ninguém bateu o o Maradona Maradona. para mim. Vai conseguir homenagear o Maradona como merece. É para ouvir o jogo. Estádio abarrotadíssimo. Eu também vi o jogo. Clima maluco. Ninguém tirou o pé do Aquilo acelerador. foi baile. Aquilo é um tormento. Enfim, Dani, meu compadre, aí Foi sempre baile. estamos Desculpa juntos. lá. Somos uma família. Foi É que já não é baile. tempo do Del Piero. Não Tem faz que isso com o meu compadre. entender, Deixa tem em paz que o chará do meu entender. afilhado. Como é? Aqueles que Kvaratskhelia, Kozimen, É, aquele jogão muito- Como é o nome do cara? Vai ser Várias- aquele rebatizei? Não sei como é que se batizou. É aquele jogão, aqueles Também com se fala o nome dele. aquele Nunca- Sam Eu vou já Anguissa, lembrar, eu o vou Anguissa lembrar. que estava se perdendo na Premier League, é Não, esse mau. é mesmo craque. Toda a extensão da palavra. Nada, Não, tá, aquele esse jogo. Napoli tem Nós muita estamos a coisa. ficar sem tempo. O Napoli vai jogar com o Frankfurt. Esse Napoli que Vão mostrou que o pisar Liverpool estava Frankfurt. podre. Sim, ele Yeah, foi, ele está Foi quase no uma. quarto. Yeah. Yeah. Pessoal, temos muita coisa, mas não temos tempo. Fiquem bem, foi bom estarmos juntos. Terminamos o programa com uma notícia não muito Visca o boa. Barça. Qual é a notícia? O meu maior amor é a seleção nacional da Angola. Revivemos o E 4-4. voltou a empatar, só diminuímos a cifra, ficou 3-3. Estávamos a ganhar por Tivemos a 3-1, ganhar né? por 3-1. Yeah. Pronto, O importante é que juntos. estamos no mesmo mês. subscreva o canal, somos o Olho Clínico, estamos com a Visage. Força, valeu One. pessoal, força.